Como é que eu faço para a lei da atração funcionar verdadeiramente na minha vida? Não adianta eu pensar positivo, mas eu tá vibrando numa frequência de medo, de culpa, de ansiedade, porque são frequências muito baixas. Então, pra gente manifestar alguma coisa, a gente tem que estar no mínimo acima de 200 Hz. Um exemplo simples, né? Às vezes tu quer manifestar uma quantia em dinheiro, mas tu fica o dia inteiro ali vibrando na raiva, tu te irrita, qualquer coisa tu já pensa que tá na escassez. Vai demorar mais, assim, muito difícil. E muitas vezes a gente cai no efeito Zé não. Quando eu quero muito, muito, muito uma coisa, eu fico olhando muito pra aquilo. E quando eu tô olhando muito pra aquilo nesse sentido, eu estou dizendo que eu não tenho aquilo. Porque eu estou querendo, eu tenho que agir como se eu já tivesse. Qual é o melhor sentimento para que eu consiga concretizar essa minha atração, essa minha vontade de ter aquilo? Eu sempre gostei da lei da atração, só que chegou um momento em que eu fui estudando e eu fiquei meio cético em algumas questões. E parece que a lei da atração assim, sumiu. Como é que eu volto a acreditar de fato? Eu preciso de um resultado? Eu queria uma ajuda. De verdade, pra mim. E para as pessoas também que estiverem assistindo e que ficaram um pouco cética da vida, cética na questão da lei da atração. Como é que eu volto a acreditar? Mas se vocês pudessem especificar um passo a passo de como vocês fazem para atrair. Eu penso primeiro, eu agradeço, eu sinto, eu escrevo. O que vocês fazem? A gente tem que pedir as coisas que a gente quer naquele momento onde que a gente tá mais feliz. Incrivelmente feliz. E quando é que a gente tá incrivelmente feliz? É quando a gente tem o orgasmo. Então é nesse momento onde que eu acredito que a maioria das pessoas estariam desperdiçando uma chance muito grande de pedir aquilo. Para vocês, faz sentido isso? O que dentro do nosso ambiente faz com que a gente diminua a nossa energia, diminua a nossa frequência? E quais são os sinais assim de que eu tenho que perceber que a energia da minha casa está ruim? Vamos para aquela pessoa que quer corrigir isso dentro da casa. Qual é a melhor forma da gente conseguir melhorar a nossa energia dentro de casa se a gente começa a perceber essas mudanças muito bruscas? Karen e Jéssica Feliciano são terapeutas quânticas que uniram sua experiência e saberes para ajudar pessoas a acessarem sua força interior, desbloquearem energias estagnadas e elevarem sua vibração para co-criar uma vida com mais propósito, saúde e abundância. No episódio de hoje, vamos desvendar os segredos da lei da atração e mostrar por que a sua vida ainda não mudou, mesmo acreditando no poder do pensamento positivo. Você vai entender como a sua vibração energética está diretamente ligada aos seus resultados, porque seus desejos não se realizam como você espera e como desbloquear sua frequência para atrair com mais rapidez tudo o que você quer: prosperidade, amor, saúde e paz interior. Para nós, Deus é uma energia. Essa é a nossa visão desse ser. Nós acreditamos que ele habita dentro de cada um de nós. Nós temos essa partícula divina dentro de cada um de nós. Então, por isso que a gente vai muito desse conceito energético. Deus habita dentro de cada um de nós e nós temos esse poder, essa centelha divina dentro de nós. Geralmente as pessoas que sentem muito vazio é porque elas procuram fora algo que já está dentro delas, né? A gente sempre foi criado assim pela sociedade, por tudo assim, a não praticar o autoconhecimento, olhar pra si, né? É a gente se preencher de si mesmo. E eu acredito nisso também, que Deus é uma energia, uma consciência que tá aqui pra todo mundo acessar. Ele faz parte da gente, tá dentro de nós, né? Basta que a gente queira olhar pra isso também. Então é essencial que a gente volte pra dentro. Por que eu tô carregando isso? Por que eu tô trazendo esses traumas? É onde que tá vindo? Por que tá vindo? O que tá em desequilíbrio? Por que o meu emocional tá assim? Por que eu tô sentindo isso? É questionar mesmo. Tudo que vem pra gente, né? De emoção, de pensamento, de trauma. É sempre voltar pra dentro, se questionar. Mas por quê? Será que eu preciso aceitar tudo como é? Então, quando a gente começou a falar de verdade, por exemplo, a gente tem técnicas com extraterrestres e a gente não usava o nome deles, que era o nome da técnica, para as pessoas não se assustarem. Quem tiver que vir, que se identifica com isso, vai vir. Quem não tiver que vir, não vai vir e tá tudo bem. Depois que a gente começou a se mostrar de verdade, as coisas foram acontecendo, porque realmente aquela era a nossa verdade, é o que a gente acredita, é o que a gente faz. Então eu não tenho que ter medo do que os outros vão pensar. Quem tiver que se conectar comigo vai se conectar, e quem não tiver tá tudo bem. A gente também não é dona da verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Jéssica e Karen, como é que eu faço para a lei da atração
funcionar verdadeiramente na minha vida? Eu costumo dizer, muita gente acha que lei da atração é só tu pensar positivo e que as coisas vão acontecer. Mas na verdade a gente tem que unir o sentimento, a emoção e aumentar a frequência também. Então, assim, não adianta eu pensar positivo, mas eu tá vibrando numa frequência de medo, de culpa, de ansiedade, porque são frequências muito baixas. Então, pra gente manifestar alguma coisa, a gente tem que estar no mínimo acima de 200 Hz, que é uma frequência que dentro das terapias energéticas a gente consegue medir. E aí sim a gente consegue manipular a energia para que as coisas fluam na nossa vida. Então não é só pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa viver aquilo, que é o mais difícil, né? Que geralmente a gente acha que é só pensar positivo e tudo acontece. Então é um cuidado com a frequência também. Um exemplo simples, né? Às vezes tu quer manifestar uma quantia em dinheiro, mas tu fica o dia inteiro ali vibrando na raiva, tu te irrita, qualquer coisa tu já pensa que tá na escassez. Então, vai demorar mais, assim, muito difícil. E muitas vezes a gente cai no efeito Zé Não, que a gente trabalha lá no Ser, não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi. O que acontece? Quando eu quero muito, muito, muito uma coisa, tem até um estudo que passou na Discovery sobre o efeito Zé Não. Eu fico olhando muito para aquilo. E quando eu tô olhando muito para aquilo nesse sentido, eu estou dizendo que eu não tenho aquilo. Porque eu estou querendo, eu tenho que agir como se eu já tivesse. É igual quando a gente vai ferver o leite. Se a gente vai ferver o leite, a gente fica ali olhando, o leite não ferve, né? No momento que tu dá aquela desviadinha de olhar, derrama tudo. Então é a mesma coisa. Eu tenho que agir como se eu já tivesse, não dizendo que eu quero aquilo. Quando eu quero, eu não tenho. Então, a gente cai no efeito Zé Não, a gente mesmo se sabota. É um estudo bem interessante sobre isso. Então, tem que alinhar tudo isso. Pensamento, sentimento, emoção, agir como se já tivesse aquilo. E aí sim é mais fácil da gente manifestar as coisas. A Karen também, não sei se quer complementar. Então, eu falo muito também pra gente observar os sinais, né? Porque às vezes a gente pede algum sinal, a gente pede alguma coisa específica e às vezes ela não vem da forma como a gente espera. Ela pode vir de diversas maneiras diferentes. Então a gente precisa estar atento, né? Você pede às vezes alguma coisa ali, um sinal para, se eu devo seguir tal caminho. E aí às vezes não vem da forma como você espera. Você, pede, sei lá, o sinal de uma pena, né, ali no seu caminho. E aí, às vezes, você vê uma pena na camiseta de alguém, ou passa alguém falando sobre uma pena, ou vem uma música falando de uma pena. Então, a gente precisa ser muito específico também naquilo que a gente deseja. Então, quanto maior riqueza de detalhes a gente colocar naquilo, maior a possibilidade de acontecer. O poder da visualização, né? O poder da visualização, exatamente. Então, eu quero tal carro, ok. Eu me sinto dentro daquele carro. Como é que vai ser a cor desse carro? Qual a potência do motor desse carro? Então, eu vou idealizando tudo aquilo que eu espero que tenha nesse carro. Eu posso ir lá onde vende a loja que vende o carro e entrar dentro do carro mesmo, sentir aquele carro que eu desejo. E aí, então, assim, você vai começar a atrair esse carro pro teu caminho. Às vezes, você vai sair na rua e você só vai enxergar aquele carro. Você não vê mais nenhum carro. Nossa, nunca vi tanta gente com esse carro. E, de repente, você está só vendo pessoas com aquele carro. Então, assim, já é um movimento de atração, né? Porque você está idealizando aquilo. Então, é riqueza de detalhes também. Ser o mais específico possível naquilo que você deseja. Incrível. Realmente sentir aquilo. Né? Quando tu sente, tu já tá imaginando tu com aquela coisa ou aquilo que tu deseja. É diferente de tu querer aquilo. Quando tu vivencia, tu já sai de um patamar, tu já consegue se visualizar dentro daquela situação ou daquilo que tu deseja. Ó, tu falou sobre uma questão ali bem legal, mas eu vou tocar nesse teu assunto, mas eu vou primeiro no da Jéssica, que é o seguinte. Tu falou sobre aumentar a frequência. Sim. Eu não faço ideia de como é que eu consigo aumentar minha frequência para que eu consiga aquilo. Tu diz frequência de mudar o sentimento que eu tô? Por exemplo, se eu tô com uma frequência de raiva e eu tô querendo algo legal, eu tenho que trocar meu sentimento para um sentimento bom? Isso é trocar de frequência? O que seria? Na verdade, assim, né? Nós somos seres energéticos. Então, a gente troca energia o tempo todo. E existem situações e pessoas e ambientes que abaixam a nossa frequência, outros aumentam. Então, é no sentido assim, se eu tô com muita raiva, não adianta eu ir lá fazer processo de visualização, porque é como se fosse sintonizar um rádio. Para te manifestar, vamos supor que a tua frequência é uma frequência X de manifestação. Se tu tá vibrando na ansiedade, no medo, na culpa, na raiva, tu tá aqui, não vai ir.
encontrar, entendeu? Então, tu tem que aumentar a tua frequência e se encaixar. E isso é policiar os nossos hábitos, os nossos sentimentos. A gente é ser humano, então a gente oscila, vai ter momentos que a gente vai estar com raiva, vai estar triste. Só que a gente não pode manter isso por muito tempo. Então, ficar uma semana com raiva e fazendo visualização não vai adiantar de nada, né? Então, uma das formas de aumentar a frequência é policiar aquilo que tu tá assistindo, às vezes o tipo de conversa que tu tá tendo no teu dia a dia, as pessoas que estão ao teu redor, e fazer esses exercícios como a Karen falou, te sentir mesmo naquela situação, né? Ela usou o exemplo do carro. Então, se eu realmente quero aquele carro, eu vou lá. Porque aquilo vai te dar alegria quando tu sentar naquele carro lá na revenda, enfim, né, que tu estiver pesquisando. Então, é tentar fazer exercícios nesse sentido. E a gente vive uma rotina muito acelerada também. Às vezes, a gente não tem tempo de observar como que a gente tá. Então, é importante nesse sentido de mudar a frequência, é isso, assim, é tu se policiar, entender que a gente oscila, sim, mas o problema é se manter muito tempo naquilo ali, né? Uhum. Então, aumentar a frequência, fazer coisas que tu gosta, às vezes um contato com a natureza. Tem gente que orações também ajuda. Cada um tem a sua forma, né? Então, é encontrar aquilo que faz sentido pra ti. Legal. Só que, assim, ó, vocês falaram sobre a questão de visualização. Uhum. Visualização é na questão do próprio mental, né? Só que não são todas as pessoas, acho que é uma porcentagem bem baixa, que as pessoas têm a fantasia. Seria o quê? Seria a pessoa que não consegue visualizar coisas na sua mente. Ela pode se ouvir, né? Existem vários tipos de pensamentos, né? Tem aquele pensamento onde que a pessoa só vê coisas retas, ela não consegue ver 3D, né? Ela não consegue movimentar, tipo uma maçã. Pô, tenta pensar numa maçã. Já é difícil para ela pensar numa maçã. Aí pensa na maçã girando. Muito mais difícil. Então, uma pessoa que tem a fantasia ou tem dificuldade para visualizar as coisas, como é que ela pode, talvez, burlar isso? Porque existem técnicas para conseguir sim. treinar isso, né? Porque é treinável também. Mas, já que é treinável e talvez a pessoa seja meio preguiçosa, assim, às vezes, ou não quer ir atrás disso, desse treinamento, como é que a pessoa pode burlar essa parte de imaginação? Nós indicamos algumas técnicas lá no espaço, que é você colocar no papel aquilo que você quer. Você escrever com a maior riqueza de detalhes, você pode colocar ali, né, teu nome completo, a tua data de nascimento, e especificar o que eu quero a nível material, né, o que eu quero conquistar, e você colocar nesse papel a maior riqueza de detalhes. Você pode colocar figuras também, montar um mapa de figuras, assim como a gente fazia na parte do design, né, do briefing ali, enfim, montar um painel, um mapa mental onde você vai construir várias figuras e vai colocar ali, você vai volta e meia ir lá, dar uma visualizada naquilo, sentir aquilo. É uma forma de você estar se conectando, né? O importante é você se conectar com aquilo de alguma forma. Uma dica muito legal que eu dou é, por exemplo, assim, eu quero viajar para tal país, eu quero comprar o carro X, a casa Y, eu quero fazer o cabelo X. Você pega aquilo ali, faz um recorte ali, uma arte, e coloca como fundo no teu celular. E daí, todo dia que você vai ligar o celular ali, você vai ver aquela imagem. E automaticamente, você vai começar a assimilar aquilo ali. O importante é estar em algum lugar que tu vai visualizar. Às vezes, no teu quarto, num cantinho, um post-it, alguma coisa. Você escrever com a maior riqueza de detalhes e deixar no lugar. O pessoal usa bastante esse do celular. Porque daí, cada vez que tu liga o celular, tu tá vendo as coisas que tu quer, né? Com certeza, né? Todo mundo fica abrindo ali o celular Aham. 24 horas. Eu quero saber quais são os sentimentos mais fortes para que a gente consiga ter um resultado maior. Por exemplo, eu sei que a alegria acho que a felicidade, né? A alegria, ela estimula muito. E eu tenho uma para falar, mas daqui a pouco, depois da resposta de vocês. Mas o que vocês acham? É a alegria? É a felicidade? Porque elas são diferentes, né? É a gratidão? Qual é o melhor sentimento para que eu consiga concretizar essa minha atração, essa minha vontade de ter aquilo? Dentre tantos sentimentos, né, que eu diria que são importantíssimos, eu coloco sempre a gratidão pelo que a gente já tem em primeiro lugar. Porque a gratidão, ela tem um grande poder. E se eu não sou grato nem por aquilo que eu tenho, como é que eu vou ter mais? Então, eu coloco a gratidão no topo dessa lista. Porque primeiro eu tenho que ser grato pelo que eu já tenho, pelo que eu já conquistei, por tudo que a vida me proporciona, para depois eu querer mais. E aí, serei grato também por aquilo que vir ao meu caminho, né? Porque às vezes, como eu disse, nós precisamos ser mais específico e às vezes quando a gente não especifica, vem coisas eu vou dar um exemplo, né? Eu tive um cliente que falou assim,
eu queria tanto que a minha família fosse mais unida. Então, era algo que ele queria muito. Ele queria a união da família, a união da família, a união da família. Ele pedia muito isso. Veio uma doença. Veio uma doença, porque aí ele parou no hospital, a família inteira ficou em função dele. Ah, nossa. Então, nós temos que cuidar com aquilo que a gente pede. Tá, então ele queria tanto que a pessoa, todo mundo ficasse unido, porque assim, ó, pra lei da atração, né, não existe o não. Eu não quero ficar triste. Tá dizendo, eu quero ficar triste, porque ele não entende o não. Ele vai atrair aquilo que tu pede, seja ele negativo ou não. Então, o cara pediu pra que todo mundo ficasse unido, só que ele não especificou o quê? Exatamente. Mas, se a lei da atração... Porque assim, a lei da atração, ela é boa. Por que ela vai trazer esse martírio pra família? Sabe? Não é contraditório, será? Não, eu não vejo como contraditório. Eu vejo que a gente tem que saber o que pede. Isso é consciência. Boa. Isso é autoconhecimento. Então, você pode pedir uma coisa e por isso que a gente fala do específico. O que realmente eu quero? Será que eu sei realmente o que eu quero pra mim? Né? Será? Ali a gente vê até um pequeno gesto de egoísmo, assim, porque a família dele era unida. Só que ele pedia isso. Talvez ele não estava enxergando os benefícios. Então, veio a doença como uma forma de unir a família, mas também como uma forma de trazer consciência para que ele observasse o que ele estava pedindo. Então, a vida também traz autoconhecimento, né? A vida também faz movimentos para que a gente aprenda, né, com os nossos erros, para que a gente também melhore aquilo que a gente deseja, né? Para que a gente tenha consciência do que a gente está pedindo. E, na verdade, ele recebeu o que ele queria, né? A família ficou mais unida. Só que ele não especificou a forma com que ele queria que isso acontecesse. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer coisa serve, né? Então, se tu não delimita, a gente manifesta o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, da forma com que a gente pede. Sim. E vocês viram como é que eu fui cético agora, né? Eu conversei com vocês agora há pouco, eu tava conversando com elas, sobre essa minha questão. Eu sempre gostei da lei da atração. Só que chegou um momento em que eu fui estudando, e eu fiquei meio cético em algumas questões. E parece que a lei da atração, assim, sumiu. Quer dizer, toda hora a gente tá atraindo as coisas. Só que eu não estava consciente. E aí, eu acabei de ser cético com vocês, e aí eu quero fazer a pergunta para vocês agora. Como é que eu volto a acreditar de fato? Eu preciso de um resultado? Porque, assim, é o que eu tô buscando. Eu tô buscando um resultado pra dizer assim, tá, a lei da atração tá funcionando de novo pra mim. Porque, assim, ó, faz muito tempo que eu não tenho, digamos que, a noção de que eu quero realmente atrair aquilo. Eu só tô vivendo minha vida e atraindo o que eu quiser, sem ter a noção do que eu tô querendo. Só que esses dias aí eu dei a ideia da pena, né, que tu citou, e eu tô querendo esse sinal, que tu me ajudou também na questão de visualizar outras coisas, não só aquilo que eu quero. Então, o que eu quero de vocês? Eu queria uma ajuda, de verdade, pra mim. E para as pessoas também que estiverem assistindo e que ficaram um pouco cética da vida, cética na questão da lei da atração. Como é que eu volto a acreditar? Eu digo assim, que é importante a fé e acreditar, né? Quando a gente já tá duvidando, a gente já tá botando um si ali no caminho, já vai bloquear o negócio, já vai bloquear o processo. Então, você não vai conseguir atrair mesmo, porque você tá se auto-sabotando. Então, você tem que realmente acreditar que aquilo é possível, que os sinais estão aí, que eles vêm para quem acredita e tem fé que acontece, que é real. Quando a gente larga isso, fica meio difícil a gente voltar a receber sinais, porque a gente já tá fazendo aquilo na dúvida. Será que vai vir? Será que eu vou receber aquilo? Quando a gente coloca o se e o será na frente das coisas, a gente já tá questionando, a gente já tá duvidando. Então, a gente precisa ter confiança que aquilo vai vir, independente da forma que vai vir. Como tu disse ali, a lei da atração ela é positiva, mas o que eu estou pedindo? O que eu estou querendo? Né? Então, nem sempre aquilo que você também quer e pede é o que você precisa naquele momento. Então, a gente também precisa ter consciência disso, né? Nós vamos receber aquilo que nós estamos trabalhando no nosso merecimento, né? Naquilo que a gente está enfim, a gente também nem tudo que a gente pede, a gente vai receber. Ou vai receber da forma como espera. Por isso, a questão de ser específico, né? De detalhar aquilo que a gente deseja. Então, a gente precisa ter consciência também que nem tudo que a gente está pedindo talvez seja um momento para a gente receber, porque a lei da atração, ela funciona.
né? Claro, a gente já viu vários relatos de várias pessoas que realmente tem muitos casos que deram certo, que funciona. Só que será que é o momento pra gente receber aquilo? O que a gente tá fazendo pra receber aquilo? Né? Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso conta. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso também, né? É que às vezes as pessoas pensam que é só assim, eu quero isso, então eu vou ficar aqui sentado que vai cair do céu. E não é assim que funciona, a gente precisa movimentar. Então, né, se eu preciso de mais dinheiro, eu preciso fazer movimentos que me levem a ter mais dinheiro também. Não é só ficar em casa sem fazer nada, esperando que o dinheiro caia do céu, né? Tenho até um exemplo bem legal que foi meu mesmo, assim, um tempo atrás, quando eu comecei com a lei da atração, eu tinha uma mentora, uma professora de uma técnica que ela fez umas sessões lá para manifestar dinheiro. Daí eu pensei assim, já vou pedir tantos mil lá, porque já que eu tô pagando, eu já vou, né, exagerar. Mas na hora eu pensei assim, nunca que eu vou conseguir isso aqui. Mas mandei mesmo assim. Passou ali 2 dias, o meu banco me ligou. Eu duvidei na hora, mas eu mandei. O meu banco me ligou me oferecendo um empréstimo exatamente naquele valor. Daí eu achei engraçado, porque, né, eu não queria um empréstimo, né, eu queria o dinheiro. Mas eu duvidei na hora. Mas mesmo assim veio pra mim de outra forma, que eu não era que eu queria, né, também não especifiquei como que eu queria. Então, assim, quanto mais específico, mas ao mesmo tempo fazer movimentos também. E eu sempre digo para a pessoa que está começando com a lei da atração, ela começar com pequenos passos. Não adianta, igual eu, né, querer manifestar uma coisa que eu já achava que não era possível. Então, assim, eu sempre digo assim, começa hoje pedindo um presente para o universo. Universo, hoje tu me presenteia de uma forma mágica. Daqui a pouco alguém vem te dar um chocolate. Tu chega lá, tem um presentinho, uma coisa, sabe? Tu vai encontrar uma moeda na rua. E aí depois tu vai aumentando, porque daí tu vai ganhando confiança. Tu vai vendo que a coisa acontece. Eu comecei assim, com pequenas coisinhas. Às vezes eu tava em casa assim, podia alguém me dar um bolo de chocolate hoje. Daqui a pouco do nada aparecia alguém com um bolo de chocolate, eu manifestei. Então, assim, coisinhas pequenas que tu vê que são possíveis. E aí sim tu vai ganhando confiança e aí tu vai aumentando os teus pedidos, né? Perfeito. Nós temos casos de clientes que chegaram lá e falaram, mas eu não consegui. Mas qual movimento que você está fazendo para conseguir isso? Você está saindo do lugar? Você está fazendo alguma coisa para alcançar esse objetivo? Não! Então, vai ser meio difícil, né? Você tem que fazer um movimento. Sem movimento também não tem como você conquistar o que você deseja. Sim, exatamente, é o que a Jéssica falou, né? Sim. Eu quero receber um presente. Tá, mas tu conversa com as pessoas? Tu tem um convívio com outras pessoas? Nada adianta, né? Talvez até adiante um pouco. A lei da atração vai encontrar um caminho. Mas se tu não estiver lá, né? Eu quero, agora, de verdade, eu quero um tutorial na minha mesa. Eu sei, tá, tutorial passo a passo, vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas se vocês pudessem especificar um passo a passo de como vocês fazem para atrair. Eu penso primeiro, eu agradeço, eu sinto, eu escrevo. O que vocês fazem? A gente tem lá no espaço uma técnica que a gente indica para todos os clientes que a gente faz, que é o mapa dos sonhos. Que eu faço ele de forma escrita. Então, eu separo todo mês. Geralmente, eu tiro meu momento de conexão. Eu gosto de acender uma vela, por exemplo. E eu vou lá e eu escrevo tudo que eu quero para aquele mês. Então, eu separo na parte de família, de viagem, de trabalho, de eu comigo mesma. E eu vou lá e coloco tudo que eu quero para aquele mês. E eu tento visualizar e colocar com os maiores detalhes possíveis. Desde coisas simples a coisas mais elaboradas, né? Eu quero ler 2 livros por mês, eu quero cortar o cabelo, eu quero atrair um parceiro novo de trabalho e tento visualizar da melhor forma possível. E uma das coisas que eu faço também todos os dias, que a gente estava falando ali, que é a gratidão. Então, todos os dias eu tenho um exercício que eu passo para os meus clientes também, né? Fica a dica. Que é a gente praticar a gratidão, mas a gratidão fora da caixinha. Porque às vezes a gente vai no automático, né? Agradeço que eu tenho a minha casa, um alimento, o básico. Então, assim, eu sempre revejo o meu dia. Então, eu agradeço 3 pessoas que eu encontrei no meu dia. Que pode ser... Porque senão a gente fica só agradecendo pela família, né? Então, 3 pessoas que passaram pelo meu dia. 3 situações boas no meu dia. E 3 situações que não foram tão boas, mas eu aprendi alguma coisa com elas. Então, assim, eu agradeço pelo porteiro lá que foi simpático comigo quando eu cheguei em tal lugar. Eu briguei lá com o meu chefe, mas eu aprendi que eu não devo também, né, às vezes, responder de tal forma ou fazer aquilo. Eu aprendi que eu não devo ser igual a ele, enfim. Então, isso faz tu ver o teu dia de forma diferente também. Esse é o meu ritual diário.
E o mapa dos sonhos eu faço O mensalmente. que é esse mapa dos sonhos? Tem gente que faz de forma visual, como a Karen falou ali, de fotografias, e eu faço de forma escrita. Então, eu pego um papel e eu vou lá e separo várias áreas. Isso eu faço geralmente no dia 1º de cada mês. Tem gente que gosta de fazer a cada 6 meses, a cada 3. E aí eu vou lá e digo assim: eu quero esse mês viajar para tal lugar, de tal dia, tal dia. Eu quero cortar meu cabelo. Eu vou separando por áreas: família, saúde, eu comigo, trabalho. E eu vou especificando o que eu quero naquele mês para cada coisa. Entendi. Esse é o mapa dos sonhos. É como se eu visualizasse e fosse colocando no papel. Legal, isso parece ser mais palpável pra mim. Eu gosto de visualizar as coisas. Os nossos clientes preferem esse É. também. E tu, Karen, como é Eu que tu faz? gosto de montar as imagens, né? Eu adoro visualizar assim as imagens. Então, eu vou lá na internet, pego assim, sei lá, a pessoa fazendo atividade física, correndo. Então, assim, não, vou fazer isso esse mês, vou me dedicar a isso. Então, eu pego as imagens e vou recortando, assim. Eu quero, não, esse mês eu quero viajar para tal lugar. Então, eu pego a imagem daquele lugar e coloco. Eu vou na tela do celular. Eu sou da tela do celular, né? Eu não gosto muito da parte escrita, como ela faz. É algo que eu indico para os meus clientes, porque tem muita gente que gosta. Mas eu sou muito do visual, assim. Eu gosto de ver, eu olho ali um tempo, sinto aquilo, né? Que está acontecendo, que eu estou realizando. Um restaurante que eu quero ir, por exemplo. Então, eu vou colocando ali, vou montando um mapinha de imagens, na verdade. E coloco na tela do meu celular. E a prática da gratidão também, né? Que é algo que eu também coloco todos os meus dias. Eu vou falar sobre a gratidão, mas eu quero saber do seguinte. Que eu tenho um relato muito bom da gratidão. Nossa, de verdade, me ajudou demais. Demais, vocês não têm ideia. Mas enfim, depois eu conto e também tem a da parte do sentimento lá que eu ainda vou falar pra vocês, tá? Vai chegar o momento. Segurando o público, né? É o seguinte. Vocês ficam revendo esses sonhos de vocês, né? Essas vontades de vocês todos os dias? Vocês pensam nele de manhã, de noite? Porque eu já vi gente falando assim, ó. Pede, acredita, sente que já recebeu, mas deixa ele. Exatamente, que é o efeito Zé Não que a Jéssica falou. Quando a gente fica muito ali em cima, né? Desejando aquilo, querendo, a gente já tá se auto-sabotando, né? Então, tem isso. Você pode ali olhar, que nem eu ligo a tela do meu celular, eu olho, beleza. Tá ali. Não, eu não fico ali, não, eu quero. Você pode tirar ali, eu vou olhar por 1 minuto ali aquela imagem, vou sentir, né? Como o caso do carro. Tá tudo bem. Só que você não pode ficar ali, né, o dia todo focado naquilo. Não, tem que soltar, entregar e confiar, né? Então, é isso, não fica ali, porque senão você vai auto-sabotar o processo e cai no efeito Zé Não, que ela mencionou. No meu caso, eu escrevo no início do mês, e daí no outro, quando passa o mês ali, eu volto lá e vejo o que eu já consegui. Geralmente, a metade das coisas a gente consegue. Eu não fico lendo. Então, tipo assim, eu vou lá, escrevo tudo, sinto, faço o meu ritual ali com a vela. E daí eu vou tentando todo dia praticar a gratidão, né? Que é o que eu faço todo dia. Que é a minha forma de elevar a frequência também. Quando você é grato, você atinge uma frequência muito alta. Então, você não olha para o que tá faltando, você olha para o que você já tem. E quando tu olha para o que tu já tem, tu consegue conquistar muito mais coisas. Então, depois, no final do mês, eu vou lá, quando eu vou fazer o próximo mês, vejo o que eu conquistei. Algumas coisas eu passo pro próximo mês, né? E vou continuando ali aquele ritual. Sim. Eu quero falar sobre o sentimento agora. Ele é meio delicado de falar, mas eu espero que o público entenda e que vocês entendam também. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa sentir aquilo de uma forma incrível, né? De chegar a arrepiar. Então, em alguns momentos, eu já vi na internet, tá? Isso que eu tô falando agora. A gente tem que pedir as coisas que a gente quer naquele momento onde que a gente tá mais feliz. Incrivelmente feliz. E quando é que a gente tá incrivelmente feliz? É quando a gente tem um orgasmo. Pois é, eu sei, do nada eu falei uma coisa que parece não fazer sentido. Mas isso é uma das coisas que eu mais fiquei pensando na minha vida esses últimos tempos. Assim, ó, um momento onde que a gente tem um pico dopaminérgico gigante é no orgasmo. Na parte onde que tu tá tendo relação física com alguém. Porque ali não é uma troca sozinho, é uma troca com outra pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa incrível, seja ela o namorado, ou namorada. Então é nesse momento onde que eu acredito que a maioria das pessoas estariam desperdiçando uma chance muito grande de pedir aquilo. Claro que ali no momento a gente tem que estar no momento, né?
Mas pra vocês, eu sempre quis perguntar isso pra alguém, porque eu via nos podcasts, eu via nas coisas, eu não tinha a capacidade de perguntar pra outra pessoa, porque eu tava ali assistindo, né? Faz sentido isso? Além disso, eu consigo pedir... Não, eu vou esperar vocês responder essa, porque depois é um sentimento ruim, aí não vai caber na pergunta. Faz sentido isso? Assim, eu nunca estudei especificamente sobre isso, mas no meu ponto de vista faz sentido, porque a energia do sexual é uma energia criativa. Ela tem muito poder de criação. O próprio sexo em si também gera, né? Às vezes a criação, é esse poder de conexão com outra pessoa e gera vida, né? Então é um poder criativo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que faz sentido sim, porque é um momento também que o teu organismo ele tá produzindo certos hormônios ali também que elevam a nossa vibração, né? Então, eu acho que faz sentido. Nunca estudei, nunca me aprofundei sobre, mas eu acredito que sim. Ah, legal. Perfeito. Agora deixa eu fazer a pergunta do sentimento ruim. A minha esposa, ela gosta muito da lei da atração também. E a mãe dela também. Só que a mãe dela fala uma coisa meio contraditória pra mim. Que é assim, ó. Quando a mãe dela sentia raiva, ela ficava pensando em dinheiro. Porque o sentimento de raiva, ele é tão forte que pode ser que atrai aquilo. Faz sentido também usar sentimentos não ruins, porque a raiva, de certa forma, olhando para a parte psicológica, ela tem uma função no nosso organismo, no nosso mental. Mas faz sentido a gente utilizar todos os sentimentos, até porque cada sentimento tem uma vibração, uma frequência, como vocês falaram. A frequência mais baixa, ela também vai chamar alguma coisa. Eu posso usar em algum momento de estresse, algum momento de raiva, para que eu consiga atrair alguma coisa? O que vocês acham? A raiva, ela tem dois lados, né? Ou tu usa aquele impulso da raiva para destruir, ou tu usa aquele impulso para criar. Geralmente a gente usa para destruir, né? Que a gente quer, às vezes, né, extravasar um pouco. Então, é possível sim, né? Lembrando que o problema é quando fica muito tempo naquilo ali. Então, a raiva existe, ela é um sentimento, a gente não pode fingir que ela não existe, ela tá ali para mostrar alguma coisa. Então, como eu falei, ou ela destrói, ou tu usa essa força para te empoderar em algum outro lado. Então, é possível sim, dependendo, né? O problema é a gente controlar isso para que vá pro lado certo. Porque na hora a gente simplesmente explode e às vezes não pensa, né? Simplesmente quando vê já foi. Mas se a gente consegue se policiar e controlar isso e usar essa força para impulsionar, acredito que sim. Apesar de ser bem difícil, né? Uma questão também da gente se trabalhar e se policiar, mas é possível. É a forma como tu canaliza aquela energia, né? Sim, exatamente. E olha só, eu tenho uma... Eu sempre fiquei pensando muito sobre a forma com que eu penso, a forma que eu mentalizo as coisas, né? Eu sempre cuidei muito da minha mentalidade. Mas eu tenho uma dificuldade, de alguns momentos onde que eu tô muito estressado, trocar essa frequência. Trocar essa vibração de tô estressado com alguma coisa, ou tô com raiva de algum acontecimento. Por exemplo, às vezes meu gatinho lá, eles são bem loucos, eu tenho 4 gatos em casa. Então vocês já sabem a loucura que é lá, né? E os potinhos ficam no chão. Eu também tô facilitando pra eles fazerem bagunça também, né? Porque gato é gato, ele vai fazer o que eles querem. Então às vezes eles saem naquele corridão, bate nos potinhos, eu fico, meu Deus do céu, aí eu tenho que limpar tudo, pegar na mão assim, porque aí depois jogar fora. E aí eu fico naquele estresse, um estresse rápido, mas é só um exemplo. Aí depois, sabe o que é pior? Que aí depois vem aquele loop de estresse, né? Esse estresse, vem um outro, vem um outro. Mas como é que eu troco essa frequência? Porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu sei que, ouve uma música e tudo mais, mas, cara, naquele momento, a única coisa que eu quero é sentir estresse. É uma loucura, parece que tá dentro de mim. O que eu posso fazer? Eu acredito que todos os sentimentos, todas as emoções precisam ser sentidas. A gente não precisa estar bloqueando a emoção. Como a Jéssica falou, é a permanência numa emoção, num sentimento que a gente precisa policiar. Né? Eu estou triste. Eu estou o mês todo triste. Não, hoje eu estou triste. Tudo bem, hoje foi um dia ruim, tá tudo bem eu sentir o que eu estou sentindo. Amanhã eu vou mudar, ou hoje mesmo eu vou mudar esse sentimento, mas eu vou me permitir sentir aquilo. Porque quando a gente vai bloqueando as emoções, automaticamente nós acreditamos na psicossomática. Então, as emoções vão ficando ali acumuladas, isso vai afetar o nosso físico em algum momento.
Então, nós precisamos transbordar também essas emoções, né? O nosso espaço justamente é para isso, que as pessoas vão lá, elas se permitam sentir aquilo que elas estão sentindo. Nós não podemos bloquear. Eu acho um erro bloquear emoções, porque uma hora vai transbordar e vai refletir de alguma forma. E em último estágio vai refletir no nosso físico, através das patologias. Então, é importante sim sentir emoções. Eu não vou pelo caminho que nós devemos ser perfeitos, porque nós não somos humanos. Nós temos as emoções, elas querem nos mostrar alguma coisa. Então, cada emoção ela vai nos mostrar alguma coisa que a gente precisa olhar, acolher, sentir e ressignificar. Então, eu não vou muito nessa linha de que, opa, eu tô sentindo isso, meu Deus, eu não posso sentir isso. Não, tá tudo bem, você pode sentir, você é humano. Né? Então, eu tenho muito essa ideia, assim, se permita sentir as suas emoções. Não precisa ficar bloqueando. O problema é a permanência. O problema é quando a gente acaba deixando isso influenciar nas nossas relações que a gente tem com as pessoas, né? Eu sou muito cuidadoso com isso, com a minha esposa, né? A gente se dá muito bem. Pra vocês terem ideia, até hoje a gente nunca brigou. E a gente tá há quase 2 anos. A gente nunca discutiu. Porque a gente tem uma mentalidade muito boa, né? E eu adoro ela. Eu não vou ficar falando dela, senão eu vou chorar. Eu sou muito sentimental nessa parte. Tanto que eu tenho ela aqui, ó. Ela junto com a Raveninha. E a gente tem um filho, eu tenho que atualizar esse daqui agora. Enfim, eu gosto de falar dela, desculpa. E aí, o que acontece, né? Isso me lembrou do meio ambiente. Do ambiente que a pessoa está. Se eu sou uma pessoa que quer muito atrair as coisas, só que eu tô vivendo numa família ou num relacionamento onde que a pessoa tá triste, tá amargurada, eu sei que o exemplo arrasta. Mas até arrastar vai demorar muito tempo, às vezes, né? Eu vou ter uma dificuldade para conseguir atrair essas coisas justamente por causa do meu ambiente. Como é que eu consigo mudar esse ambiente? É também através da lei da atração? Ou é uma conversa? O que vocês podem olhar para esse lado e pensar, tu poderia olhar para esse lado ou fazer isso? Eu já indicaria uma limpeza energética para o ambiente, né? Tá. Você já ouviu falar sobre isso? Nunca ouvi. Podemos tocar no assunto. A gente troca energia o tempo todo com pessoas, com situações, com ambientes. Provavelmente tu já chegou num lugar e sentiu que tinha alguma coisa de errado lá, por mais que a pessoa te tratou bem, sai pesado, fica meio estranho. Bocejando. É porque aquele ambiente, ele tá pesado. Então, pessoas que moram lá, às vezes, é um pouco mais difícil de lidar, ou, né, ou são aquelas pessoas que reclamam muito, alguma coisa acontece ali. E quando você faz uma limpeza energética de ambiente, automaticamente melhora um pouco aquele clima. Às vezes a pessoa não vai mudar o hábito dela, mas pode ser que por uns dias ela fique um pouquinho melhor. Então, automaticamente reflete nos moradores e em quem vai ali. E aí, o principal objetivo é tu tentar se blindar e deixar com os outros os problemas que são deles, né? Que é bem difícil, porque geralmente a gente quer mudar as pessoas. E, na verdade, a gente precisa respeitar as escolhas de cada um. Então, se ela acredita que a vida é aquilo ali, né? Enfim, a gente tem que tentar não se deixar levar por aquilo ali. Por mais difícil que seja. E a gente muda os outros com exemplo também, né? E leva tempo. Eu digo assim, quando tu muda a tua energia, você pode não falar nada. Mas a pessoa vai chegar perto de ti e vai falar assim, fulano, o que você tá fazendo? Por que tu tá diferente? Alguma coisa em ti mudou? E aí, o teu exemplo é que arrasta multidões, né? Então, realmente você com você mesmo. Então, dentro da terapia holística, a gente fala muito disso, que é o autoconhecimento. É você com você mesmo, você voltar pra dentro e tentar te melhorar. Porque muitas vezes você não vai conseguir mudar o outro. Às vezes já é difícil mudar nós mesmos, né? Quem dirá os outros. Então, o ambiente, sim, ele vai influenciar, mas tudo também vai do limite que você coloca naquilo, né? Você não precisa pegar o que é do outro pra você, né? Com certeza. O que é essa energia pesada? Assim, se fosse palpável, dizer o que é essa energia palpável. Porque na minha cabeça, é algo que tá ali. O que esse é? Pode ser qualquer coisa. Eu gosto de usar um exemplo de ambiente. Eu não sei se tu já percebeu que tem lugares que as pessoas colocam negócios e nunca vinga. A pessoa vai lá, botou uma padaria, a padaria faliu. Daí o outro vai lá, botou não sei o quê e nunca nada dá certo naquele lugar. Não sei se você já percebeu. Nunca notei assim, mas eu já ouvi falar. Tem bastante lugar que é assim, que a gente já passa assim, aí não dá, ainda tem que fazer uma limpeza. Quando a gente
tem alguns tipos de padrões, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que reclama muito, eu vibro muito na escassez, eu tenho medo de tudo. Isso vai criando uma coisa que a gente chama de formas e pensamentos. É como se aquela energia fosse se manifestando naquele lugar. E aí, as pessoas que são mais sensíveis, às vezes elas chegam lá e percebem aquilo. Por isso que às vezes as coisas não fluem naquele lugar. Ou com uma pessoa específica também, é como se ela fosse criando aquilo ali na aura dela, vamos usar esse termo. E aí isso vai bloqueando algumas coisas, vai ficando com uma energia pesada. E com o tempo vai gerando vários transtornos, né? Por exemplo, no ambiente. Pode trazer problema elétrico, problema de encanamento, tu pegar uma coisa, a coisa cair no chão do nada. É muita briga dentro de casa, os animalzinhos vão ficando doentes, planta vai morrendo, tudo isso. Aparecem vários insetos também, assim, que antes não tinha. Tudo isso são sinais, né? E no campo energético da pessoa é a mudança brusca de humor. Do nada eu tô bem, daqui a pouco eu já fico num quadro depressivo e não aconteceu nada. Insônia, excesso de pensamento, aquela mente acelerada. Então, isso é o que a gente não vê, mas é o que acontece. E vai deixando a nossa energia pesada. E se a gente não cuida disso com o tempo, a gente desenvolve alguma doença, né? Tá sempre gripado e nunca melhora, que é uma coisa comum. Problema de estômago também é bem comum. São sinais que a energia tá pesada. E vai muito dos hábitos da gente também, né? Então, por exemplo, assim, se eu fico em casa o dia inteiro com a TV ligada no jornal, por exemplo. Não que é ruim assistir jornal, não é isso, mas assim, assistir não precisa ficar o dia inteiro vendo aquilo ali, porque geralmente são coisas mais pesadas, né? Então, aquilo ali vai ficando no ambiente, não tem como dizer que não. É igual quando você escuta uma música, né? Tem música que te deixa feliz e tem outras que tu tá bem e do nada tu fica triste. Então, tudo isso vai ficando ali, impregna naquele lugar ou naquela pessoa. E aí é onde a gente entra na frequência energética, né? Então, por exemplo, como ela mencionou ali das músicas, toda música ela vai ter uma frequência energética, ela vai te levar. Se você ouvir um sertanejo universitário aí altamente depressivo, de separação, de briga, de tudo, isso vai abaixar a tua frequência. Você vai entrar naquela sintonia, né? Porque nós somos sintonia. Então, quando você ouve, por exemplo, uma música clássica, hoje já tem estudos que até em casos de câncer, né? A música clássica vem auxiliando no processo de cura. Então, são frequências muito elevadas, né? Beethoven, enfim. Então, são frequências, quando a gente fala de frequências, é isso. É você tentar se elevar ao máximo para não entrar em sintonia com essas baixas vibrações. Eu uso bastante essa questão de frequência. Eu gosto... Quem começou a falar sobre isso, não sei se começou a falar sobre isso, foi o XXXTentacion. Ele falava sobre essa questão da frequência. E as músicas dele, querendo ou não, vocês conhecem? É um trapper que morreu e tudo mais, baleado, enfim. Ele falava sobre essas frequências e dizendo que a indústria da música não quer que a gente saiba dessas coisas. E as músicas dele, mesmo que sejam uma pegada meio triste, mesmo assim, elevava as pessoas em outra frequência, porque ele usava uma frequência diferente para música. Mas eu quero voltar aqui na parte da energia. Quando tu fala em quebra um copo, cai um copo, a planta morre, eu ligo automaticamente a fantasma. A gente tá falando sobre... Eu sei que parece uma pergunta muito besta, gente, mas a gente tá falando sobre a mesma coisa ou é só energia? Porque tudo é energia, fantasma também pode ser energia, não pode? Pode, né? É um tipo de energia, mas geralmente quando é manifestado nesse sentido é mais energia mesmo da pessoa, daquelas pessoas que moram ali ou que estão ali, ou dos hábitos que tem dentro do ambiente mesmo, né? Do que tem ali que tinha naquele terreno, naquela casa, né? É como se fosse uma descarga. É. Eu já tô tão no limite que qualquer coisa que eu pego na minha mão cai e quebra. Sabe? Porque a energia, ela precisa sair por algum lugar. Então, o primeiro passo, tu vai sugando aquilo ali pra ti. Chega um ponto que tu não aguenta mais, o teu corpo já tá no limite. Aí vai pra parte orgânica. Aí tu começa a estar sempre com dor de cabeça, gripe que nunca melhora, uma azia, uma gastrite, aquilo ali. Aí chega ali que já tá no ponto também, daí já vai pro físico. Então, tipo, eu preciso soltar essa energia parada que tá me fazendo mal. Aí tu pega uma coisa, cai da mão, os animalzinhos da casa começam a ficar com um comportamento que eles não tinham, que eles são bem sensíveis, as plantas vão morrendo, vai refletindo no físico mesmo. O que dentro do nosso ambiente estão sugando a nossa energia que a gente pode retirar? Por exemplo, eu sei que parece que espelho quebrado a gente tem que tirar, né? Alguma
porta que está emperrada, a gente tem que consertar. O que dentro do nosso ambiente faz com que a gente diminua a nossa energia, diminua a nossa frequência. Você falou perfeitamente, né? Tudo isso que você comentou. E roupas também, né? A gente vai acumulando aquele monte de coisa que a gente não usa. Meia rasgada, A gente fala até na questão da escassez, né? Como é que você vai atrair coisa nova se você fica guardando ali um monte de coisa velha e estragada? Nossa, eu vou mandar esse corte pra minha esposa, que ela tem um monte de roupa Que guardada você lá. nem usa mais. Ou aqueles objetos que você vai lá e cola, né? Tá, isso eu tenho bastante. Você vai lá e cola, tenta dar um jeitinho ali pra dar uma disfarçada. Então, não, descarta. Quebrou é porque já tá na hora, já tem que ir. Então, descarta aquilo. Rasgou, não serve mais, não dá pra arrumar, ou enfim, descarta aquilo, né? Pra que ficar guardando essa pilha de coisas dentro do teu lar que não tem utilidade nenhuma, né? Então, a gente fala sempre também desse descarte consciente, porque isso também é uma forma de drenar a nossa energia. A má limpeza da casa também, né? Então, manter a nossa casa organizada, né? Higienizada, também é uma ótima forma de ajudar a elevar a nossa energia. Imagina você chegar numa casa toda bagunçada, cheia de sujeira, automaticamente você já, né? Não faz bem, né? Então, a gente precisa também cuidar com esses hábitos, assim. A gente sempre diz que para receber o novo, a gente tem que desapegar do velho, né? Então, a gente tem que abrir espaço para as coisas novas chegarem na nossa casa. E, geralmente, a gente acumula muita coisa, né? Ou quebra, tu vai deixando lá. Então, realmente, é fazer essas limpezas. E, mais do que isso, é cuidar da nossa energia própria. Porque tudo que acontece, a gente leva para dentro da nossa casa também. Algumas coisas são posturas e mudanças de hábitos da gente também, né? Que vai deixando a energia pesada, além dessa parte física. Então, por exemplo, eu tô lá estressada, lá no serviço, eu chego em casa com aquele estresse e desconto na minha mulher, no meu marido. Não, aquela energia vai ficar na casa, daqui a pouco vai começar a quebrar as coisas. Então, é tudo aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente conversa dentro de casa. Nosso lar é um lugar sagrado, né? As pessoas que a gente leva lá, então, tudo isso tem que ter um pouco de cuidado. Não que você não vá mais ver nada, ou que você vai se isolar É o do equilíbrio. mundo, né? E Equilíbrio. você não vai fazer nada, né? A gente também não é radical assim. Mas a gente precisa ter consciência e ter equilíbrio, né? Até que ponto certa coisa está sendo saudável, até que ponto está sendo excesso, né? Esses dias, eu e minha esposa entramos em um embate. Embate? Acho que tá certo essa palavra, né? Senão eu criei agora. Ela falou assim, porque eu sempre fui assim, ó. Eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo e tudo mais. E eu falo, vou mostrar minha casa pra ele. E eu mostro toda a minha casa. Eu gosto disso. Eu falei pra ela. E ela falou, não pode, porque a tua casa é sagrada. Mas eu falei, poxa, mas o que tem? Eu gosto da minha casa e eu quero mostrar pro meu amigo. Então, cara, quase todas as pessoas que vão lá em casa, eu falo assim, vamos dar um tour pela minha casa? E foi assim com ela, tá? Foi assim, ela adorou. Você vê que eu deixei tudo planejado lá, bem bonitinho, pra que ela andasse pelos caminhos, deixei um álbum de família, pra ela ver que eu sou mais familiar e tudo mais. Isso tudo é jogado pra tu conhecer uma pessoa, hein? Altas dicas. Mas, enfim, ela falou que isso daí tem um sentido de energia que às vezes não é interessante eu mostrar a minha casa para as outras pessoas. Ou, por exemplo, alguém que eu não conheço ou algum amigo meu abrir a minha porta da geladeira também não é interessante. Isso é real. Eu sei que as pessoas elas trazem energia, mas, poxa, até nesse nível, seria isso? Vai depender do tipo de pessoa que tu tá permitindo que faça isso, né? Porque às vezes a pessoa não faz nem na maldade, sabe? Por exemplo, assim, ela vai lá na tua casa, daí tu mostra lá, ela pensa, poxa, né, eu também queria. Aí já joga aquela energia lá de invejinha, de coisinha, daqui a pouco aquele negócio dá um problema. Mas não é que seja por maldade, entendeu? É uma questão que, tipo, acontece, por mais que ela não queira, mas, assim, depende também do teu coração, se tu tá confortável com isso, com aquela pessoa especificamente, né? Eu não digo abrir isso pra todo mundo, né? Qualquer um que chega lá. Mas, assim, se é uma pessoa que tu gosta, que tu convive, que tu tem vontade de fazer isso, não vejo nada de errado, assim, vai do teu sentir naquele momento. Mas, às vezes, acontece esse tipo de coisa, assim, né? Da pessoa pensar assim, poxa, o fulano tem isso, eu também queria, né? Ou tá faltando isso na geladeira dele. Então, tipo, isso não é muito legal. Mas, assim, isso também só vai pegar se a casa permitir, né? Se tu tiver bem, se tu tiver tranquilo, a pessoa pode fazer o que quiser, que não vai ficar no teu lar, É o sabe? negócio da sintonia. Se você estiver com a frequência elevada, né? Se o seu ambiente estiver com a energia legal, não vai fazer mal nenhum, não vai te atingir de forma nenhuma. É a frequência. Conforme a frequência, a vibração não vai atingir. Agora, se a pessoa já
coloca uma energia ali que já não é muito legal, vocês já não estão bem, né? O relacionamento já tá conturbado, né? A casa já tá com a energia um pouquinho densa, né? Então aquela energia vai talvez impactar vocês de alguma forma. E quais são os sinais, assim, de que eu tenho que perceber que a energia da minha casa está ruim? Primeiro ponto, começa a ter muito atrito dentro de casa, coisas que antes ninguém não tinha importância, começa a ter muita briga, muita discussão, do nada. As plantas começam a morrer, por mais que tu cuide, elas morrem. Os animais, eles ficam muito irritados ou eles começam a ficar doentes, coisas que antes não tinha. Começa a dar problema de encanamento, problema elétrico. As coisas começam a dar problema, tipo, de pegar uma coisa, cair no chão e quebrar, do nada. Também começa a aparecer inseto. Às vezes, assim, um excesso de formiga, que antes não tinha. Ah, eu tô com isso lá em casa. Formiga é inveja, geralmente. O pessoal falou sobre isso daí. É. Nossa, e é aquelas miudinhas tão pequenininhas assim e não tem nada de doce lá. E apareceu recentemente. E às vezes um uns monte. lugar bem improvável, assim, que nem era pra ter formiga, elas estão lá num lugar lá que nem tem nada a ver, né? Tá, não, continua, desculpa. Depois eu quero algumas dicas, então, pode ir. No ambiente seria mais isso, assim. Daí do nada estoura um cano, quebra coisa. E nos moradores também tem insônia, eles começam a ter insônia ou excesso de sono. Muitas vezes a pessoa não sente vontade de voltar pra casa. Tem isso também, que daí já tá no nível extremo do extremo. Mas geralmente é esses sinais. Não que vá acontecer tudo junto ao mesmo, né? Uhum. Às vezes uma coisa ou outra, mas assim, observar quando acontecem mais coisas, né? Também, tipo assim, não, quebrei um cano, pronto, a energia da minha casa tá ruim. Não, né? Então, quanto mais ali também alguns indícios que vai dando ali, de uma coisinha ou outra que tu vai observando, é um sinal que a energia da casa tá pesada. Então, eu tô cheio de formiga lá. E assim, o pessoal fala, eu já ouvi isso mesmo, que é inveja. Como é que eu posso corrigir? Não a parte da formiga, tá? Às vezes pode ser só porque tem várias formiguinhas lá, porque eu sinto na minha casa que ela é o meu lar, é incrível. Sim. Lá, eu adoro ir pra casa, eu acredito... Peraí, a gente pode ficar falando sobre essa questão de que a gente tá bem, que a nossa energia tá boa pras outras pessoas também, antes de eu continuar? Ou isso é algo que a gente tem que guardar? Você pode falar, porque elas vão sentir ou não. É? Não precisa nem falar, energia, né? você não precisa nem falar nada, na verdade. Tá. Não, trazer algo ruim, tipo, aquela pessoa ali tá com uma energia muito boa. Não conscientemente da outra pessoa, talvez inconscientemente. Que eu digo assim que a gente não pode terceirizar. No sentido assim, eu tava muito bem, daí eu falei que tava bem e o cara falou lá e eu fiquei ruim. É porque se te atingiu é porque tu deixou também. Então, é sempre o autocuidado da gente com a gente, pra esse tipo de energia não invadir o nosso campo. É autorresponsabilidade. Não é culpa do outro, é porque se me atingiu, eu deixei. Perfeito. Então, continuando ali da casa. Como é que eu posso, então, eu tô falando ali das formiguinhas, né? Mas eu acredito que ali tá tudo ok. Claro, talvez eu deva olhar por outro prisma, mas tudo bem. Vamos para aquela pessoa que quer corrigir isso dentro da casa. Qual é a melhor forma da gente conseguir melhorar a nossa energia dentro de casa se a gente começa a perceber essas mudanças muito bruscas? Então, a gente indica as terapias energéticas, né? Lá no espaço a gente faz limpeza de ambiente, que é feita à distância, que a energia não mede tempo e espaço. Então, eu utilizo uma mesa radiônica, não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Eu vi umas mesas bem coloridas lá no Instagram de vocês. É, ela mesma. Então, eu uso aquela mesa quântica e aí eu pego o endereço da pessoa e faço a sessão. E aí ela vai me dizer, tá com energia disso, vai ser feito isso. A frequência da casa tá na frequência lá do controle. Então, a gente vai aumentar para uma frequência mais X ou Y. E aí, dependendo do que sai, eu dou algumas dicas extras. Coloca a planta X lá na tua casa. Faz um copinho com sal grosso, coloca em tal lugar. Daí, depende do que sai na sessão, né? O que sai? Tu tá falando? Qualquer sai o quê? coisa. Mas o que Ele é? vai medir a energia da casa. Então, por exemplo, assim, a casa tá com formas e pensamentos ali de escassez. Não quer dizer que todo mundo da casa tá com aquele pensamento, mas pode ser que eu esteja e isso tá se sobressaindo no ambiente. Tem um fantasma lá, aparece também se tem alguma coisa nesse sentido e faz a remoção. Tudo que tu imagina Energia tem de ali. inveja. Energia de inveja, de olho gordo, fizeram uma olhada, fizeram magia. Tudo que tu imagina tem ali. E faz, às vezes, proteção também, né? Aí a gente utiliza, por exemplo, o Arcanjo Miguel na mesa, que é um anjo de proteção. Tá, tu tocou num assunto bem legal. É bem curioso. Quem é que dá essa proteção? É Deus? É uma entidade? É o anjo Miguel? Arcanjo, né? Arcanjo Miguel.
Quem é que traz essas boas energias para dentro de casa? Então, por trás de cada técnica existe uma egrégora que a gente fala, né? Que são aqueles seres que estão por trás daquela sessão. Até para a gente não se prejudicar também, né? Porque às vezes pode ter interferências espirituais que podem vir atrás da gente, né? Então tem todo um campo de proteção. E cada técnica é uma. Então, por exemplo, na mesa quântica a gente utiliza muito o Arcanjo Miguel. Eu tenho os meus próprios seres que eu me conecto, pessoal, eu sempre chamo eles independente da técnica. A gente tem a energia de Jesus também dentro dessa mesa, Yoshua. Então, cada técnica é uma, né? Na mesa quântica a gente usa mais isso. Nós temos os mestres do Reiki que vieram e trouxeram, né, essa ancestralidade que trouxe a técnica. Então, a gente se conecta com essa energia, né? Anjo da guarda, né? Cada um acredita da sua forma, mentor, anjo da guarda. Então, nós também chamamos tudo isso para nos auxiliar nesse processo, porque nós vamos estar em contato com a energia da pessoa, né? Algo muito sagrado, né? Então, tratar da energia de alguém é algo muito sagrado. E a gente Então, também não pode pegar aquilo pra gente. Exatamente. Então, a gente tem que estar bem protegida e também para fazer um bom trabalho, né? Esse já é um assunto mais curioso. É demais, demais. Eu adorei. Eu acho muito legal essa parte, porque não é algo que eu tenho contato, né? Eu sempre olho para isso como algo muito distante da minha vida, porque, bom, eu nunca estudei, né? Então, há um estranhamento da minha parte, com certeza. Mas vocês conversam com esses seres? Vocês chegam e falam assim: oi, eu quero que você tire tal coisa? Ou é só mexendo alguma coisa e ele vai falar: tá, isso daqui eu acho que eu sei o que é. Não, a nossa intuição, sim, é muito forte, né? A gente diz que é essa vozinha, assim, que fala, né? Mas não que a gente, vem aqui, fica aqui comigo, eu tô te vendo e você tá me falando. Não, a gente não vê. A gente vê, às vezes, na sessão. Por exemplo, a gente tá tratando alguém e a gente pega algo ali no cardíaco dela, né? No chakra cardíaco, que a gente chama, né? No peito, no emocional. Às vezes a gente pega algumas coisas ali no campo dela, a gente faz umas perguntas e realmente, de fato, tá acontecendo aquilo na vida dela. Então, a pessoa mesma acaba confirmando aquilo que vai vindo na nossa intuição. Então, essa conexão, ela funciona basicamente assim. E eu trabalho muito com as mesas radiônicas, né? Como eu falei. Ela utiliza a técnica da radiestesia, não sei se tu já ouviu falar Não. sobre ela, e da radiônica. A radiestesia, ela capta a energia, então eu utilizo um pêndulo, que é um negocinho de cristal, e ele vai me mostrando, tipo, isso aqui, ele, por exemplo, assim, ele me manda lá para uma ferramenta, que é um desenho que tem na mesa. Aí eu já sei que aquilo ali tá falando da frequência da casa, por exemplo, ela tem uma interpretação, aquela ferramenta. E eu posso perguntar algumas coisas na mesa, mas eu não costumo fazer, porque daí eu já tô indo muito pra curiosidade. É uma questão de respeito, a gente então. tem que confiar no sentido, tipo assim, é isso aqui, ok, vou passar pra pessoa. Não ficar questionando, porque às vezes quando tu ativa muito a tua curiosidade, tu tá deixando o teu ego aflorar bastante, né? Tá. Então é uma questão, tipo, veio isso, vou acolher, vou passar pra pessoa. Sempre bate, a pessoa sempre... Porque eu começo a contar toda uma história do que tá acontecendo dentro de casa de acordo com o que sai ali. Então, sempre bate, assim, a pessoa me retorna e é bem interessante. Então, a minha forma de comunicação ali na radiônica é através da radiestesia, que é parecido com aqueles equipamentos que as pessoas às vezes acham metal na água, na areia. Tá. É mais ou menos naquele sentido que funciona. No nosso processo terapêutico, às vezes a pessoa chega lá, ela não quer muito conversar, sabe? Ela já quer, às vezes, ir direto lá pra técnica, enfim, ela chega um pouquinho mais fechada. Depois que ela faz a técnica, às vezes nós vamos sentindo várias coisas no campo dela. E aí nós falamos pra ela, olha, por exemplo, você já passou fome na infância? Porque me veio assim, 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 assado, tal informação. Ela fala, daí ela desaba e começa a contar realmente as coisas que aconteceram na vida dela, por exemplo, na infância. Então, muitas vezes a gente entende muito a nossa intuição, assim, a gente se conecta muito com a nossa intuição, com aquilo que tá vindo. Então, dentro do processo terapêutico ali, nós deixamos fluir, nós confiamos naquilo que está vindo na nossa intuição para poder tratar aquela pessoa da melhor forma possível e ir direto na raiz do problema ali. Então, muitas vezes ela pode não falar nada, mas na técnica, na terapia ali, a gente vê tudo. Então, é algo bem profundo, assim. Eu quero chegar na parte da terapia de vocês. Só que antes tu falou do chakra, que provavelmente deve estar na parte da terapia de vocês. O que é o chakra? Como é que eu consigo identificar ele? Eu sei que são vários, né? E eu sei que vem através de uma espiritualidade lá da Índia, tô correto?
Fala Isso. que é de lá. Então, o que que é esse chakra? Como é que ele influencia no nosso corpo? Como é que ele influencia na nossa tomada de decisão também? Ou nas questões mais do corpo físico? O que que ele é? Nós temos 7 chakras principais. O nosso corpo ele tem vários chakras, mas são 7 os principais. Cada um deles, eles são vórtices de energia no nosso organismo. Então, eles precisam estar em equilíbrio para que a nossa energia vital, que é a energia da vida, ela flua livremente pelo nosso organismo. Quando um chakra ele começa muito tempo ali em desequilíbrio, um chakra acaba influenciando no outro, e aí, consequentemente, em último estágio, vem a patologia. Então, as emoções, né, o nosso ambiente, tudo aquilo que a gente convive, que troca energia, podem acabar impactando nesse funcionamento dos chakras. Então, a gente promove também esse reequilíbrio através das nossas terapias energéticas, para que não venha, consequentemente, a pessoa a desenvolver em um último estágio a patologia, né? Ou se a pessoa já está com uma patologia ali, também vai utilizar nesse processo, vai auxiliar, né, nesse processo da doença dela, né? Então, esses 7 chakras, eles vão estar conectados especificamente com algumas emoções, vão estar conectados com órgãos do nosso organismo. Então, cada posição do chakra ali, ele vai trazer um significado, né? Então, nós temos no topo da nossa cabeça um chakra, no nosso frontal nós temos outro, no nosso laríngeo nós temos outro, cardíaco, o plexo, que fica nessa região de estômago, o sacro, que é na região de umbigo, e o básico, que é nos nossos órgãos ali sexuais. Então, esses são os 7 chakras principais, que é o que a gente trabalha nas nossas sessões. E durante a nossa sessão a gente consegue medir. A gente faz um teste lá com o cliente para ver se ele tá com algum chakra desalinhado, qual que tá. Aí a gente explica, ó, isso aqui tá dizendo que tu tá assim, assim. Que isso aqui reflete no órgão X, tu tá com algum problema ali, enfim. Aí a gente consegue medir lá durante a sessão também. A pra aura saber. também, nós medimos a aura da pessoa também durante Áurea. na sessão. O que que é a áurea da pessoa? Nós temos um campo também de energia ao redor do nosso corpo. Tem pessoas que conseguem visualizar, inclusive. Já ouvi falar sobre isso. Tem pessoas que Uhum. conseguem visualizar. Não sei se você já ouviu também sobre as fotos Kirlian. Aquela lá que é um cara que conseguiu tirar umas fotos e tem umas energias por trás de cada coisa. Tem de Exatamente. chave, tem de folha, tem da própria mão. Várias. Isso Tá. é a medição da energia, do nosso campo áurico mesmo também. Sim. Cada pessoa vai ter aura, às vezes, de uma cor. E dependendo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, há uma alteração na cor da nossa aura. Há uma alteração, cria buracos, muitas vezes. E, consequentemente, também, em último estágio, vai vir a patologia, né? Se a gente não cuida desse campo. Então, sentimentos como a raiva, por exemplo, vai criar um tipo de cor na tua aura diferente. Então, a gente também faz essa harmonização no campo da pessoa, na aura e nos chakras. Entendi. Como é que eu consigo saber qual é o meu chakra? Chakra ou chakra? Tanto faz. Tanto faz? Chakra, eu gosto. Como é que eu sei que o da cabeça ou um dos 7 ali tá desalinhado? Nós conseguimos medir através do pêndulo. Nós utilizamos um pêndulo que ele é feito de cristal e através dele nós fizemos essa leitura. E também ali a gente acaba confirmando com a pessoa, porque a gente fala, olha, você tá se sentindo assim, assim, assado? Ela fala, não, eu tô assim mesmo. Pronto, já confirma também aquilo que a gente já tá vendo ali através do É que cada pêndulo. ele vai desencadear um sentimento, né? Isso. Então, por exemplo, assim, geralmente as pessoas têm um chakra laríngeo bem desalinhado, que é esse aqui. Então, o que que acontece? Ou ela tá falando demais, tá sendo grosseira, ou ela, mas falando demais no sentido de ser grosseira, de se estourar, né? Ou ela tá guardando tudo. Daí ela é aquela pessoa fechada. Quando ele desalinha muito, a pessoa começa a ter muita tosse, quando ela não tá falando. Por exemplo, assim, eu sou daquela que guarda, então eu começo a tossir muito. Ou eu fico assim, sempre aquela agonia na garganta. Então já é um sinal que esse chakra provavelmente tá desequilibrado. Ou dificuldade na comunicação também, né? Pessoa que tem muita dificuldade Tímida. na comunicação. Então, pode ser um indício também de bloqueio de Ou de tudo, chakra. né? Eu sou daquela que guarda e do nada estoura também. Então, é um exemplo que eu gosto de dar, que é o mais simples que tem pra gente entender, que a maioria das pessoas vai poder identificar, né? Cardíaco também, emocional, quando a gente sente aquela dor no peito, assim, aquela angústia, aquela que tá perdurando por muito tempo, às vezes não sabe nem por quê. Então, isso também, aquela palpitação, uma Abafamento. angústia, né? Um abafamento, tudo isso também é um chakra que é fácil de identificar também, quando tá em desequilíbrio.
Quero mais, quero mais. O da cabeça, Esse qual que é? aqui É da tem dois. intuição. A gente tem esse Tá. aqui, que é o terceiro olho, que é Sim. bem no meio aqui que o É o pessoal do, fala. é o do pineal? Isso, é a Isso. glândula legal, tô pineal. manjando. Então, esse chakra, quando ele tá desalinhado, a gente não consegue se conectar com a nossa intuição. E às vezes a gente tem uma falta de visão de algumas coisas. Então, é como se a gente criasse, vamos dizer assim, um certo tipo de fanatismo, ou a gente não se enxergasse como a gente realmente é, também acontece isso. A gente não tem clareza daquilo que a gente está vendo, nesse sentido. É a nossa conexão também com aquilo que a gente acredita, né? Com a espiritualidade em si. Então, esses 2 chakras do topo da cabeça, eles são mais espirituais. Os últimos chakras aqui de baixo, eles são mais materiais. Uhum. Então, eles estão mais ligados à questão da matéria, da ansiedade, do estresse, né? Mais essas questões cotidianas. Esses aqui não, eles estão mais ligados com esse nosso lado mais sensível. Tá. E os outros aqui, o que eles são? A gente tem esse do topo da cabeça, que é o coronário, né? Que é a conexão com algo maior. Não tem a ver com religião especificamente, mas assim, tu acreditar no universo, né? Que existe algo mais além, essa conexão com algo maior, vamos usar esse termo. Depois a gente tem o laríngeo cardíaco, que eu falei, né? A gente tem o plexo, que é aqui na boca do estômago. Esse chakra é o chakra que a gente capta as coisas ao nosso redor. Então, por exemplo, tu vai num lugar, às vezes tu não tá muito bem, tu absorve aquela energia pro teu campo. É aquilo que eu falei de chegar às vezes no ambiente ou conversar com alguém, depois te dá uma dor de cabeça, tu fica meio ruim, depois que falou com alguém, tu não tava assim. Então, é o que tu pega as coisas. Então, aquilo que tu assiste, aquilo que tu conversa, o lugar que tu vai, tudo isso tu absorve por esse chakra. Até tem gente que tapa o umbigo. Não sei se já ouviu falar. Já vi. Não funciona muito, né? mas... Não faz muito sentido, mas, né, tem gente que acredita. É por isso. Depois a gente tem o umbilical, que é o chakra da ansiedade, da insegurança, medo. Tudo isso tá ligado a esse chakra que fica na região do umbigo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu tô sempre ansiosa, eu sou insegura, eu ativo esse chakra, né? Ele fica em desequilíbrio. Quando a pessoa começa a se harmonizar, automaticamente a ansiedade dela às vezes diminui. E a gente tem o chakra básico, que é ligado àquela força de vontade, motivação, que fica na base da coluna ali, né? Na região dos órgãos genitais ali. Então, é força de vontade, motivação, prazer na vida, de fazer as coisas que gosta. É muito ligado também a traumas de infância, tudo é a nossa base, né? Nossa raiz. Então, esses são os principais. Esse do estômago, ele é principalmente o nosso chakra da energia vital. Então, por isso que quando a gente faz essas trocas, assim, que não são muito saudáveis, né? Com ambientes ou com pessoas, a gente acaba sentindo. Porque aí isso acaba abalando a nossa energia vital mesmo. Geralmente, a pessoa sente uma azia ou enjoo. Quando isso começa com muita frequência, aí a gente acha que comeu uma coisinha e tal, depois vai ver, não tem nada a ver. Quer dizer que ele tá aberto, e daí nas sessões a gente consegue fechar ele. Eu não sei se isso tem relação, mas quando eu tô num local muito cheio de barulho ou algumas conversas muito paralelas, eu sinto muita dor de cabeça e muito sono também. Muito sono direto. Eu não sei se é uma ligação tão direta assim. Mas, falando em ligação direta, tu falou sobre a parte aqui da coronária, Isso. que é a parte mais espiritual, tu diz? Isso. Eu quero chegar num assunto, não sei se é muito delicado pra vocês, acredito que não, talvez. Tá. O que rege o mundo pra vocês? O que é o todo? Vocês saberiam me dizer através da palavra de vocês o que vocês acreditam? Porque eu acredito em diversas coisas também, mas eu acredito em um Deus, aquele que é. Ok? Eu vou ser bem sincero, eu não acredito fielmente naquele Deus, uma pessoa, um humano e tudo mais. Pode ser que exista, pode ser que seja. Eu não tenho razão de nada, né? Eu não tenho certeza de nada. Mas eu acredito dessa forma. Acredito que existe um Deus. Algo. Se eu pudesse falar o que é Deus, eu falaria Ele é. Ele é. O que seria o todo para vocês? Nós acreditamos também, não temos essa visão de Deus como uma pessoa, como aquele ser punitivo, né? Como a gente acredita que ele é onipotente, onipresente, né? Um ser maravilhoso. A gente não acredita nesse ser que fez a gente vir aqui para sofrer, para passar trabalho, para viver uma vida mais ou menos. Não, a gente acredita que Deus é uma energia. Para nós, Deus é uma energia. Então, essa é a nossa visão, né, desse ser. E nós acreditamos que ele habita dentro de cada um de nós.
nós temos essa partícula divina dentro de cada um de nós. Então, por isso que a gente vai muito desse conceito energético. Deus habita dentro de cada um de nós e nós temos esse poder, essa centelha divina dentro de nós. Até porque geralmente as pessoas que sentem muito vazio é porque elas procuram fora algo que já está dentro delas, né? A gente sempre foi criado assim pela sociedade, por tudo assim, a não praticar o autoconhecimento, olhar para si, né? É a gente se preencher de si mesmo. E eu acredito nisso também, que Deus é uma energia, uma consciência que tá aqui para todo mundo acessar. Ele faz parte da gente, tá dentro de nós, né? Basta que a gente queira olhar para isso também. Por isso que a gente sempre ressalta que o autoconhecimento é tão importante, porque você não vai encontrar respostas fora. Você só vai encontrar respostas dentro. Então é essencial que a gente volte para dentro. Por que eu tô carregando isso? Por que eu tô trazendo esses traumas? De onde que tá vindo? Por que tá vindo? O que tá em desequilíbrio? Por que o meu emocional tá assim? Por que eu tô sentindo isso? É questionar mesmo. Tudo que vem pra gente, né? De emoção, de pensamento, de trauma, né? Principalmente porque na terapia holística a gente tem diversas abordagens, né? Pra lidar com o trauma, né? De uma pessoa. Então, é sempre voltar pra dentro, se questionar. Mas por quê? Por quê? Será que eu preciso aceitar tudo como é? Então, muitos casos, assim, de pessoas que às vezes trazem pra nós, assim, olha, eu tenho pressão alta, minha mãe tem pressão alta, minha avó teve pressão alta, todo mundo tem pressão alta. Isso é genético. Não, a ciência já está comprovando. A genética é 1%, o resto é epigenética. Nós temos o poder de puxar o gatilho ou não. Né? Então, por que eu estou puxando esse gatilho também? Então, dentro da terapia holística, nós vamos investigar o porquê que você está puxando esse gatilho também. Então, isso é um conceito que vem muito da constelação familiar, né? Que traz isso, que existem raízes mais profundas. Não é aceitar tudo como é, simplesmente porque é e tá tudo normal e é assim e tá tudo certo, todo mundo tem e eu tenho que aceitar e pronto. Não, eu vou atrás de uma solução para aquilo que eu estou sentindo. Eu vou buscar um algo mais. Então, é investigar realmente a raiz do problema, né? Então, a gente acredita muito nisso. E essa questão de Deus, a maioria das pessoas também acha que precisa de um intermediário para estar se conectando. E, na verdade, não, né? Aquela essência já tá dentro de ti. A comunicação é direta, né? Então, assim, é uma questão de tu mesmo se voltar para dentro. A resposta já tá dentro de ti. O problema é a gente silenciar para ouvir. E aceitar que tudo vem como uma forma de aprendizado. Sim, perfeito. Tá, então eu também quero saber sobre a parte da terapia quântica. Porque eu não faço ideia do que seja uma terapia quântica. Vocês poderiam me explicar? Porque vocês já tocaram em vários assuntos do que vocês fazem. Mas assim, eu não quero nenhum breve resumo. Eu gostaria que vocês falassem de fato o que vocês fazem lá e como é que vocês ajudam as pessoas. Então, a terapia quântica é tudo que envolve energia, né? Então, existem várias técnicas. Porque assim, a energia ela não mede tempo e espaço. Então, a gente acessa várias dimensões, vamos usar esse termo, né? Passado, presente, futuro. Então, a terapia quântica é um conjunto de técnicas energéticas que abrangem o todo, né? Por exemplo, a gente pode acessar vidas passadas também, que é um exemplo, né? Então, por isso, passado, presente e futuro, né? O que a gente faz hoje delimita, cria o nosso amanhã, nesse sentido. Então, todas as técnicas holísticas, vamos botar que a maioria, é uma terapia quântica. Então, para a pessoa entender melhor, né? E aí existe a parte que trabalha no físico também, que a Karen faz, né? Que faz essa medição quântica também, que daí acho que ela pode explicar um pouquinho melhor. É a parte da iridologia, da biorressonância, que a gente trabalha lá. A iridologia é uma análise da íris que nós fizemos. A íris, ela está conectada a todos os nossos órgãos via tálamo, né? Todas essas informações vêm para o nosso tálamo e o nosso tálamo, ele está conectado à nossa íris. Então, através dos sinais da íris, que nós conseguimos ver a propensão da pessoa a desenvolver determinados tipos de patologias, questões emocionais, comportamentais também, questões transgeracionais, que a gente fala que é aquilo que ela vem trazendo da ancestralidade, né? Então, esses padrões de comportamento, enfim, que podem acarretar em determinados tipos de patologias. Então, nós vamos tratar essas propensões através da naturopatia, que são técnicas naturais, são suplementação, pode ser também através da terapia holística, se a gente vê algo ali emocional, enfim, a gente também traz essa abordagem da terapia holística em si, mas através de ervas, né, através de, enfim, tem N ferramentas ali dentro também da naturopatia,
dos fitoterápicos, dos florais, que a gente pode estar atuando para auxiliar a pessoa de uma forma preventiva. Então, além da gente olhar para a parte emocional, mental, física, a gente também cuida da parte espiritual e energética, né? Então, a terapia holística, o holos, quando a gente fala, é tratar o todo, né? Não tratar partes divididas, mas olhar a pessoa como um ser integral, um ser completo, um ser que tem emoções, que tem pensamentos, que tem a parte física, né? Tem a parte genética, tem a parte da epigenética. Então, a gente vai olhar para todo esse campo. E hoje, assim, como é que é o nosso atendimento, né? Que tu tinha questionado ali. Primeiro contato que a gente tem com a pessoa é uma conversa, a gente chama de atendimento terapêutico. Ali a gente vai investigar toda a vida da pessoa, a gente vai fazer uns testes energéticos e a partir dali a gente vai definir os próximos passos. Não tem um protocolo igual para todo mundo, porque cada pessoa é única, carrega uma história, né? Então não tem como fazer tudo igual para todo mundo. E a partir do desenrolar daquilo ali, a gente vai auxiliando também. Dependendo do que vem nas sessões, quando a gente acessa o campo energético, a gente dá dicas para a pessoa também, o que ela deve fazer no dia a dia. Porque tem muita coisa também que é mudança de hábito, né? Ela vai fazer a sessão, vai sair super bem, mas da porta para fora, né? Ela também precisa fazer movimentos, né? Então, é meio a meio, 50%. Quando a pessoa traz algum problema físico, às vezes a Karen também já faz uns testes ali de biorressonância, que é outra terapia quântica também, que analisa o corpo inteiro. Então, não existe um protocolo pronto para todo mundo. Às vezes a pessoa tem uma dor física, mas está vindo lá de um problema familiar, né? Algo que já vem de várias gerações. Então, a gente encaminha para uma constelação, faz uma limpeza energética, vê a parte física também, porque nem tudo é espiritual, né? Às vezes está faltando uma vitamina. É. Então, hoje a gente consegue abranger essa parte toda, né? E Ver encaminha realmente. também para outros profissionais, né? A gente não trabalha sozinha também. Nós temos também parceria com psicólogos, por exemplo. Então, a gente consegue, se a gente vê assim, não, opa, aqui é uma questão que ela precisa realmente ir para psicologia, ou para psiquiatria, ou para medicina. Então, a gente também encaminha para quem possa tratar aquela pessoa da melhor forma possível, para que a gente possa atuar em conjunto, né? Então, a gente não trabalha também isoladamente, vamos tratar tudo como questão espiritual, não, e energética, não. A gente também encaminha para os profissionais de acordo com aquilo que a gente observa que a pessoa está trazendo para a gente. Ou, às vezes, ela já está fazendo um acompanhamento e vem ali para complementar esse tratamento que ela já está fazendo, né? E o que que é essa regressão, né, do tempo? Regressão do tempo, eu acho que posso falar isso? Eu costumo chamar ela de terapia de vivências, Tá, mas é uma regressão. o que que é isso? Tipo, a pessoa ou tu... quem é que tá vendo a regressão? É a pessoa ou é tu? E como é que funciona isso? Então, a regressão de memória é uma técnica que ela exige um pouquinho mais de cuidado, não é todo mundo que pode fazer, porque ela vai te levar para uma vivência e é como se tu estivesse vivendo aquilo de novo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um marca-passo, um problema cardíaco, já não pode fazer, uma gestante, então a gente tem um cuidado um pouco diferente. Mas a sessão, eu costumo dizer que ela é simples e ao mesmo tempo ela é bem profunda. Como é que acontece? A gente se conecta com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, como a pessoa queira chamar, com o nosso e com o dela. Eu faço um relaxamento profundo, né? Como se fosse uma meditação, vamos usar esse termo, para entender melhor. E a pessoa, ela vai acessar o que ela está preparada para ver e da forma que ela está preparada. Eu não digo nada assim, vai lá para tua infância, vai lá... Não, eu só relaxo a pessoa, ela que vai ver, porque assim, o anjo da guarda dela sabe o que ela precisa e da forma que ela tá preparada para ver. Então, às vezes precisa de mais de uma sessão, que no primeiro eles dão uns spoilers, prepara a pessoa, depois ela acessa mais profundamente. E aí ela vai me falando. É como se estivesse assim assistindo um filme e ela tá vendo e ela vai me contando. E aí, conforme vai aparecendo as coisas, eu vou fazendo o desligamento energético junto com o anjo da guarda dela. Então, não é hipnose. Tem gente que pensa que é hipnose. Eu pensei que era hipnose. Existe uma técnica com hipnose, que daí ele vai conduzindo. Vai lá quando tinha 6 anos, quando tava no útero da tua mãe. A que a gente faz, não. É o anjo da guarda mesmo da pessoa que vai conduzindo. E eu só vou acompanhando e desligando os sentimentos que ela tá trazendo ali. A pessoa geralmente vê algo que está impactando ela na vida atual. Então, que já tá vindo de outras vidas. Toda pessoa tem um anjo da guarda, então? Sim. Sim. Como é que eu sei qual é o meu? Tem como eu saber?
Aí, Tu não. pode tentar se conectar, né? Mas É? não tem precisamente como tu saber, né? Porque ele é assim, tem gente Gente que que vê, vê. né? Enfim, Ah. mas ele é assim, assim, assado, mas nós sabemos que todos nós temos, né? O que que ele faz? Ele só guarda a gente? Ele é aquela vozinha que eu costumo dizer que é a nossa intuição, às vezes, alertando, né? Ele guarda, ele tenta te ajudar, mas a gente também tem que permitir, né? Que esse acesso. Mas é um ser, digamos assim, que tá ali pra te auxiliar na tua encarnação, né? Dentro do possível. Poxa, assim, ó, vocês me falando isso, parece que vocês têm um contato direto com esse ser, esse anjo da guarda. Aí eu fico pensando, poxa, tem tanta religião que tá louco pra ter esse contato. Por que que essas outras religiões não têm esse contato com o anjo da guarda e vocês têm essa facilidade? Como é que funciona isso? É o processo de autoconhecimento mesmo, né? Eu não digo que a gente tenha o contato, assim, né? Que eu vejo, que eu falo, mas a gente procura ter um diálogo mesmo, como se realmente tivesse alguém ali do nosso lado, né? Então, no meu dia a dia, por exemplo, eu tento me conectar com essa energia, né? Com conversar, pedir uma inspiração, pedir uma intuição. Então, é realmente você começar a trazer essa intimidade para o teu dia a dia, né? E dentro das terapias a gente acaba desenvolvendo ainda mais esse nosso feeling, sabe, intuitivo. Você tá com a pessoa, depois vem aquele insight na tua mente e fala assim, pergunta sobre isso, fala sobre isso. E aí você pega e pá, era aquilo ali. Era aquilo ali que a pessoa estava prestando naquele momento, que ela estava sentindo. Então é você realmente se abrir para as possibilidades que vão vindo na tua mente, né? Ou às vezes uma inspiração, né? De um lado profissional, muitas vezes vem uma inspiração para te mudar totalmente a tua rota. Será que não é alguém ali, né? Agindo também por trás de ti, né? Então, às vezes você vai num caminho, vai, de repente, nossa, a tua rota muda totalmente. Uma coisa que acontece na tua vida muda totalmente a tua rota. Talvez você estava desviado do teu caminho e aí a vida vai ali e te coloca de novo naquela direção. Então, é esses feelings, assim. Então, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade. A gente chama de sensibilidade. E uma coisa que eu vejo bastante nos atendimentos, assim, que tem pessoas, às vezes, que têm conexões espirituais, mas elas querem ir lá para aprender a bloquear. Porque medo do julgamento, às vezes uma crença religiosa que é um pouco mais, vamos dizer assim, que não aceita aquilo ali, ou que os outros vão falar, enfim. Então, a pessoa, às vezes, procura a gente para bloquear isso, né? Então, assim, uma meditação, às vezes, vem insights, enfim. Só que eu acho que um pouco das nossas crenças também, porque a gente tem aquilo de ver para crer, né? Sim. E às vezes, com esse contato espiritual, a gente precisa crer para ver. Então, a dúvida, ela gera isso. Quando a gente começou a trabalhar com terapia, eu me pegava muito nisso. Às vezes vinha uma intuição, eu pensava assim, ai, não vou falar isso pra pessoa, acho que não, eu tô louca. E daí, depois com o tempo, eu fui confiando, sabe? Se não, se veio, eu vou falar. E sempre fecha. Às vezes era o que a pessoa precisava ouvir. Então, a gente precisa, às vezes, sair um pouquinho do mental, né? E tentar se conectar mais, porque a gente vive aquela correria de loucurada, né? Trabalho, casa, dá conta de tudo. E às vezes a gente não tira momentos ali para fazer uma meditação, que seja, porque a meditação é uma ótima forma para se conectar também. Conversar, como a Karen falou, né? Como se a pessoa se ele estivesse ali contigo. Então falta um pouco também disso, mas as pessoas também têm medo. Eu percebo isso, assim, que chega lá pra gente. Então, medo do que os outros vão falar, medo porque a sociedade fala uma coisa. No passado, a própria história também condenava muito quem tinha esses contatos, né? E a gente tem um passado aqui também, então tem uma série de coisas também que precisa ser desmistificada também, eu acho. Só que a gente sempre orienta que a terapia holística ela não é uma religião, né? Não Tá. tem nada a ver com religião. A gente atende todos os públicos, então não tem nenhum apego a nenhuma doutrina religiosa, assim, né? É livre. É uma espiritualidade livre. Com vocês conversando comigo, eu vejo que vocês não estão indo por uma linha religiosa, né? Porque existe uma separação, né? Espiritualidade e religiosidade. Eu ainda quero falar sobre essa parte da espiritualidade, mas se bem que vai caminhar pela pergunta. Vocês poderiam me dar um exemplo, algo incrível, algo muito diferente, algo que mexeu com vocês, se vocês puderem, no trabalho de vocês, conversando com algum paciente, para que vocês exemplifiquem o acontecimento para as pessoas que estão nos assistindo?
Eu acho que os casos da regressão ali, se tu quiser trazer, já é daqueles teus clientes. É que a acho que é regressão, geralmente, ela interessante. traz um insight, assim, muito imediato. É. Então, por exemplo, eu vou contar a história de uma moça que, acho que foi com 12, 13 anos, ela começou a aparecer manchinhas no corpo dela. E daí tratava com micose, né? Fazia aquele tratamento com cetoconazol. Cetoconazol. Cetoconazol, essas coisas assim. Daí ela começou a ficar com a autoestima baixa de não usar certos tipos de blusinha pra não aparecer a mancha. Depois começaram a falar que era vitiligo. Então tinha todo um contexto ali por trás daquilo ali. E ela nunca conseguiu reduzir a mancha, sempre branquinha, nunca deu certo. E aí um dia ela procurou a gente e a gente optou por fazer uma regressão de memória. E ela acessou uma vida em que foi considerada bruxa e ela foi queimada. E ela tinha muita raiva, e foi na idade que começou a aparecer a manchinha no corpo dela, nessa vida. E aí ela sentia muita raiva na sessão, ela ficava assim com muita raiva do que eles fizeram com ela. E eles torturaram ela, e onde estava a manchinha era como se eles machucassem e fossem arrancando a pele, sabe? Foi onde a mancha era mais forte. Quando a gente acessou aquela memória, a gente precisou de umas 3 sessões, assim, porque eles foram mostrando aos pouquinhos, porque era bem forte. Quando ela acessou a memória que ela entendeu e a gente foi fazendo os desligamentos, ela mandou uma foto que a manchinha estava ficando escura. Não está 100% da cor da pele, mas é como se ficasse aquele queimadinho de sol, bronzeadinho ali, que daí vai ficando vermelhinho. Então já tá numa cor bem próxima ao que da pele dela. Hoje ela tem 30 e poucos anos, então desde da adolescência ela vinha com aquele problema e nunca conseguiu entender. Então, para mim algo físico, então chama muita atenção, né? Porque tu tá vendo, o ver para crer, né? Então, é algo que tu está vendo. Então, para mim, esse me marcou bastante. Pra mim, assim, é os casos quando a pessoa às vezes chega falando lá que ela tá pensando em suicídio. Então, já chegaram muitos clientes nesse estágio. Já chegaram também clientes com câncer, então que não sabem mais o que procurar. Então, são casos, assim, que realmente mexem, assim, com o nosso emocional como ser humano. E quando a pessoa chega lá pra ti e fala assim, nossa, eu tô melhor, aquilo já saiu da minha cabeça, eu não tô mais pensando nisso, mudou a minha vida, pra mim isso não tem palavras pra expressar o que eu sinto naquele momento, assim, porque é algo assim, nossa, poxa, eu consegui ajudar essa pessoa. Então, é isso, é confiar mesmo que a gente tá fazendo um bom trabalho e esses resultados mostram isso, né? Com certeza, né? Se o resultado mostra, significa que vocês estão fazendo um bom resultado, né? E assim, uma das coisas que tu tocou no assunto várias vezes é a questão do autoconhecimento. O que pra vocês é o autoconhecimento? Porque existem várias formas de tu ver o autoconhecimento. O que tu diria sobre esse tema? Pra mim é você se conhecer. É você buscar se melhorar como ser humano. Porque às vezes a gente espera, que a sociedade mude, a gente sempre tá no externo, né? Sempre apontando, porque fulano é assim, porque a política é assim, porque tudo é errado, porque assim é errado, e a gente tá sempre apontando pra fora. Mas a gente não volta pra dentro. Como que eu tô? O que eu tô fazendo pra ser um ser humano melhor? O que eu tô buscando? Será que eu tô tentando me trabalhar? Será que eu tô tentando me melhorar? Como que tá as minhas emoções? Como que eu tô agindo com os outros? Então, eu acredito que o autoconhecimento é isso. Você buscar se conhecer, se melhorar como ser humano, porque o seu reflexo vai interferir lá fora. As pessoas de fora, elas são o reflexo de como tá dentro de você. Então, eu acredito muito nisso, que o autoconhecimento é isso. Você buscar se conhecer para se melhorar como ser humano, e isso, consequentemente, vai se refletir lá fora. Eu acho que é muito no sentido de tu ver o que faz sentido pra ti, porque na sociedade a gente costuma usar muita máscara, Sim. né? Então aqui eu tenho que me comportar dessa forma, lá eu tenho que me comportar de outro, o outro vai me julgar, o outro. E aí a gente vai desenvolvendo uma persona que muitas vezes não é o que a gente é de verdade. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo da gente mesmo, a gente não sabe o que faz sentido pra gente, o que realmente importa. Então, quando você se volta pra dentro, com respeito também aos outros, aos processos de cada um, a gente consegue viver uma vida melhor. Não que não vai ter problemas, ou, né, mas a gente vai conseguir lidar melhor com as situações.
Então, é esse se voltar pra dentro e ver o que faz sentido pra ti. E entender que o outro tá no processo dele. É Eu viver acho que como esse é o essência, fundamental. né? Como essência. É ser Até- essência, ser o que você é de verdade. Eu posso até usar um exemplo nosso, assim, né? Quando a gente começou com a terapia holística, a gente tinha muito receio de falar abertamente as coisas que aconteciam. E no começo, né, às vezes não andava tanto. Então a gente tomava um cuidado. Eu não vou usar essa palavra porque eu vou assustar a pessoa. Não. Então, quando a gente começou a falar de verdade, por exemplo, a gente tem técnicas com extraterrestres e a gente não usava o nome deles, que era o nome da técnica, para as pessoas não se assustarem. Mas não, é isso, é o que é. Quem tiver que vir, que se identifica com isso, vai vir. Quem não tiver que vir, não vai vir, e tá tudo bem. Depois que a gente começou a se mostrar de verdade, as coisas foram acontecendo, porque realmente aquela era a nossa verdade, é o que a gente acredita, é o que a gente faz. Então eu não tenho que ter medo do que os outros vão pensar. Quem tiver que se conectar comigo vai se conectar, e quem não tiver, tá tudo bem. A gente também não é dona da verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Então é isso, assim, é tu se conhecer para ter precisão daquilo que tu tá fazendo, do que tu é, e aí sim tu levar isso pro mundo, né? Todo mundo tem coisas a gente sempre tem coisas para aprender com os outros e os outros têm coisas para aprender com a gente. Então uma coisa soma com a outra, né? No final é um todo. Sim, é o todo. É o Verdade. todo. Eu já conversei com vocês em particular que a gente vai ter um outro podcast, se possível, falando sobre essa tua parte dos extraterrestres. Só que eu queria um spoilerzinho pra dar um gostinho pra pessoa, mas também pra eu entender, porque eu já falei pra elas, eu assisti alguns vídeos, já pensei sobre essas coisas e eu adoraria ter esse conhecimento. O que vocês poderiam me trazer só um pouquinho, tá? Porque aí depois a gente conversa um outro podcast, pode ser? Sim, O que claro. vocês podem entregar assim pra gente? Eu diria assim, se a gente for partir do conceito extraterrestre, é tudo que tá fora da Terra, né? A gente veio de onde? Da onde que a gente veio? Nossa alma, né? O nosso espírito. Ah, tá. Não sei. Extraterreno. Deus, Criador, né? Ele está em tudo, Tá. como ele está também nesse universo todo, né? Nessa imensidão toda, em vários planetas que a gente nem conhece, nem sabe da existência, nessa imensidão toda. Eu diria assim, será que nós somos os únicos? Né? Parece assim que nós somos a última bolachinha do pacote, né? Para nos considerarmos assim tão especiais, né? Tão evoluídos ou enfim, né? Então, existem pessoas que canalizaram técnicas, né? Que receberam técnicas de seres, enfim, mais evoluídos, né? Se a gente for parar pra pensar, Jesus Cristo veio da onde? Ele veio da Terra? Ele veio da onde? Ele era um ser de onde? Né? Então, a gente acredita nessa questão que tudo é extraterreno. Nós viemos de fora também, nós não somos necessariamente daqui. Nós somos uma alma habitando o corpo e não um corpo habitando uma alma. Então, quando a gente fala em extraterreno, é tudo que vem de externo. Então, tem pessoas que canalizaram técnicas, né, através desses seres, enfim, extraterrestres, e elas trouxeram essa técnica para auxiliar as pessoas. Então, tem diversos símbolos, enfim, né? E a gente estudou, né, essas técnicas para trazer para o nosso espaço também. Então, basicamente, assim, é isso. A gente se conecta com essa energia, enfim, né? Com esses símbolos que foram canalizados, que a gente fala, né? Que foram recebidos por essas pessoas. E a gente trata a pessoa também através desses símbolos. Tem eu não sei se é o nome dele, mas é Bachá. Bachá? É um carecão, ele fala que ele consegue canalizar essas coisas de extraterrenos. É possível, então, tu canalizar essas informações dessas pessoas extraterreno, então, para que tu consiga poder guiar as pessoas? É praticamente isso? Isso. É como se você entrasse naquela sintonia energética, né? Porque, claro, se você tá num padrão vibratório baixo, a gente acredita que esses seres são muito mais elevados, né? Porque eles já têm... Alguns, é claro. Porque eles já têm um certo conhecimento além do que a gente tem, né? Enfim. Então, se você entrar na sintonia em frequências, conseguir, por exemplo, estados meditativos, que você entra numa onda ali cerebral muito, muito alta, enfim, numa frequência muito elevada, você consegue receber, né? Que é o que a gente fala desses insights, né? Desses feelings que às vezes vêm na tua intuição, né? E que tu pode ouvir ou não, né? Então a gente tá propício a
a canalizar essa frequência, ele tá em todo lugar, né? Sim. Então a gente pode sintonizar como se fosse uma rádio. Exatamente. Eu digo assim, ó, eu já estudei design, né? Me formei em design, eu digo assim, todas as ideias estão aqui. Isso. Várias pessoas podem ter as mesmas ideias, mas você pode trazer aquilo para a matéria ou não. Você pode criar aquilo ou não. Vai de você. Mas as ideias tá aqui para todo mundo. Você pode se sintonizar com aquela ideia e trazer para a realidade ou não. Ai, que Tem legal. coisas que hoje existem que há muito tempo atrás a gente nem cogitaria, né? A gente traz esse universo da inteligência artificial e tal. Tantas coisas, né? E aí, tá aqui. Tá aqui, alguém captou aquela ideia e, opa, eu vou trazer pra matéria isso, eu vou criar isso, vou desenvolver. Eu ouvi falar também que essa questão da inteligência artificial, ela já existe. Já existe em algum lugar, ela só foi trazida pra gente de alguma forma, né? Isso é muito louco. Isso me lembra também a parte do Platão, que ele fala que existe o mundo das ideias e o nosso mundo, e a gente consegue pegar algumas informações de lá, se não me engano. Isso é muito legal. Mas isso eu vou deixar para o próximo episódio com vocês, tá? Uma das coisas que eu trago aqui no episódio é que eu sou um estudante, como eu citei para vocês várias vezes aqui. E uma das melhores formas de eu conseguir extrair alguma coisa de vocês é perguntando o seguinte: se cada uma de vocês tivesse um megafone para conversar com o mundo inteiro e pudesse ajudar, auxiliar, melhorar o mundo, o que vocês diriam? Pode começar com a Jéssica. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida reflete no outro. Então, tudo tá interconectado e a gente hoje vê tudo muito como separado. Então, às vezes eu não percebo que a forma com que eu ajo ou eu faço está refletindo às vezes na vida da Karen, do meu animalzinho de estimação, da cidade onde eu moro. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender que tudo o que a gente faz reflete no outro, a gente começa como é que eu vou dizer assim, se policiar mais, entender tudo aquilo que eu faço também vai voltar para mim, tudo tá conectado. Porque hoje eu vejo assim, a pandemia trouxe muito isso, né? Mostrou muitas coisas, revelou muita coisa ali que a gente precisa melhorar como pessoa. Então, quando eu dou um passo que eu tento me melhorar em algum aspecto, eu vou refletir ao meu redor, as pessoas vão ver que tá diferente, que tem alguma coisa no momento que eu tenho uma empatia com alguém. Então, eu acho que gostaria de trazer essa consciência do todo, que tudo tá interconectado. Não tem atingir o outro sem me atingir. É essa consciência que eu vivencio, assim, que eu vivenciei, eu acho que é muito forte. Eu seria bem resumida. Busque o autoconhecimento porque o autoconhecimento liberta. Eu diria isso. Quando a gente volta pra dentro, quando a gente começa a assumir as nossas responsabilidades, principalmente diante da nossa própria vida, isso é libertador. Porque, como a Jéssica disse, vai refletir no outro. A nossa energia vai refletir no outro. Quando a gente se melhora, automaticamente tudo ao nosso redor também melhora. Perfeito. Olha, de verdade, esse episódio eu tava com a expectativa bem alta e ela passou. Tá? Eu adorei conversar com vocês, de verdade, porque é um assunto que eu falei pra vocês, né? Eu tô chovendo no molhado, acho que é assim que se fala. Eu gostava muito, eu gosto muito desse assunto, só que aí eu dei uma parada, e aí eu voltei recentemente a consumir esse tipo de conteúdo da lei da atração, de vibração, e ter vocês aqui, principalmente depois que tu me falou sobre a questão dos sinais, virou uma chavezinha na minha cabeça. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, a clareza, o autoconhecimento, né? E muito obrigado pelo episódio. De verdade, foi incrível. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Por tudo isso que vocês falaram pra gente. E eu tenho certeza que muita gente vai olhar para esse episódio e vai começar a analisar a vida dele ou dela de uma forma diferente através do que vocês falaram. Então, muito obrigado, de verdade. E assim, ó, se as pessoas querem conhecer vocês individualmente ou no trabalho de vocês, aonde que eles podem te encontrar? A gente tem as redes sociais, né? O Instagram, TikTok, que é @serterapiaholística, que é o nosso espaço. O nosso espaço ele é localizado no centro da Içara, bem de fácil acesso, mas a gente faz atendimentos online também. Então, tem algumas técnicas que possibilitam a gente atender à distância. A gente tem clientes fora do país, por exemplo, que a gente consegue ter esse contato. Como a energia não mede tempo e espaço, acaba facilitando também pra gente. Mas, pelas nossas redes sociais mesmo, ali vai ter todas as informações, né? WhatsApp, né? Todos os contatos estão ali diretamente nas redes sociais. Perfeito. Novamente, Jéssica e Karen, muito obrigado.
Muito obrigado. Foi um A episódio muito gente legal. que gostaria de agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui conversando numa tarde bem gostosa, né? E agradecer a oportunidade também, todo o acolhimento desde o começo. E sucesso, né, nesse podcast, que eu tenho Obrigado. certeza que traz muitos. Eu já estive olhando, traz bastante conteúdo interessante para a vida das pessoas. Às vezes é só a gente se permitir um pouquinho, né, sair fora da caixa e conhecer coisas novas, ver o que ressoa com a gente ou não. E todo mundo tem muito conteúdo para compartilhar com a gente, né, para agregar. Então, basta que a gente se permita também a conhecer, que a gente consegue transformar bastante coisa. A Jéssica falou aí super bem, agradecemos mesmo de coração pela oportunidade de nós estarmos aqui, de podermos compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. E para quem quiser conhecer, né, que procure a gente, que a gente possa auxiliar da melhor forma possível. Com certeza. Muito obrigado, tá? E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado também por ter assistido o episódio. Não esquece, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal. Na descrição do vídeo vai estar as redes sociais da Jéssica, da Karen e também do Instituto, como é que é? Espaço. Espaço. Espaço Ser Terapia Holística. Ser terapêutica. Ser Terapia Holística. Ser terapia... Holística. Minha dicção é horrível, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. O canal de corte também vai estar aqui na descrição do vídeo. Meu Instagram, o Instagram do podcast também vai estar aqui. Muito obrigado. Ah, outra coisa que eu sempre falo, eu já estava esquecendo, é que se tu tem alguma dúvida, algum problema relacionado com a sua vida, com a vida de outras pessoas, e você quer uma ajuda, quer um auxílio, comenta aqui nos comentários de forma privada, ou se quiser, no caso privada, lá me mandar uma DM no Instagram, manda lá, que eu vou tentar encontrar algum profissional da área que possa te ajudar, ok? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.